Bom dia, pessoal, bom dia, Tier 3, bom dia pra você que nos ouve, pra você que nos assiste. Estamos aqui nessa segunda-feira, dia 7, uma nova semana começando, iniciando com esse friozinho gostoso que vem vindo em São Paulo, em toda essa região. Chuvas fortes, cuidado ao sair de casa, sempre veja a previsão de chuva. E vamos ao que interessa, hoje nós vamos falar sobre o Valorant, esse Tier 3 maravilhoso que veio recheado de novidades essa semana. E que veio com novas novidades, novos times em ascensão, pessoas, novos players em destaque e também algo muito interessante, novas tramas nesse cenário. Vamos falar também sobre League of Legends, as novidades da semana, as novidades de Tier 3 da semana do League of Legends. E sem mais delongas, rapaziada, vamos começar logo com ele, com o Imp. Nosso coach de Valorant, vamos ver como ele tá. Bom dia, Imp. Bom dia, Love. Opa, aí, mano, como é que você tá nessa semana? Tô bem, graças a Deus. Coisa boa. Vamos começar de Valorant já? Quais são as novidades que a gente tem pra quem é um player competitivo na ranqueada, mas odeia a ranqueada com todas as forças? Muito boa pergunta. A Mentora, ela recentemente aí lançou o seu novo projeto, Mentora Pro League, que você que é radiante ou pro player, você pode estar preenchendo um formulário e participando dessa hub profissional. Cara, é muito interessante esse projeto, a gente já tinha comentado semana passada, ali semana passada estava em fase de teste. Cara, essa hub tá sendo super interessante porque os jogadores, além de estarem jogando entre si, estão se conectando, eles também estão fazendo live. Então, acaba que você tá ali divulgando o T3, é muito da hora, é um projeto muito promissor. E, cara, a gente já tinha comentado semana passada e a Mentora realmente divulgou aqui oficialmente. Então, aí, aqui tá o informativo, né, eles falando. Aí, se você rola um pouquinho, você vai ter mais informações. Aqui, ó, objetivo da MPL. Como vimos muitos jogadores que estão enfrentando problemas no matchmaking, nós reunimos com pro players e capitães próximos, coletando feedbacks e criando uma solução real, a Mentora Pro League. Requisitos, aí, radiante ou pro player. Aí tem um form para você preencher e é isso. Aí, pelo que deu para entender lá semana passada, pelo que eles comentaram, aí não diz nada, mas semana passada disse que seria uma hub pro e que vai dar premiações. Eu não sei se isso vai se concretizar de fato, mas qualquer forma tem o desenvolvimento D3. Sim. E é bem legal, eu gostei Pro. E lembrando, cara, você não chegou no Radiante. Tem duas coisas aí que eu queria falar a respeito disso. Pra disputar essa Hub Pro, você precisa ser Radiante ou Pro Player. Certo. Então assim, pô, não sou Radiante, não sou Pro Player, o que eu faço? Mano, você tem duas opções. Tem várias opções. Desiste do jogo, coisa que você não vai fazer. Contrato custo da Totale, que você chegará tanto profissional quanto tanto Radiante, ou você pode estar jogando também a hub do Santi, que é Frielo. Então você pode estar saindo um pouco dessa ranqueada e jogando a hub do Santi, que a gente comentou semana passada também. Então são opções, né? Você não precisa ficar sem nada, entendeu? Tem como você ter ali algumas soluções para você tá conseguindo evoluir, né? Porque, pô, para você chegar na hub pro, você tem que ser Radiante ou Pro Player. Então, para você evoluir, você pode contratar o nosso plano, você pode jogar a hub do Santi evoluir, entendeu? Esse tipo de coisa. Então na mão você não fica, entendeu? E é isso. A respeito, já aqui pegando o gancho aqui, teve um campeonato da Mentora, a Super Mentora, e o time campeão dessa semana foi o time do Matias. Olha, na verdade a Underhound, né? Pelo que eu dei para entender, a Underhound o Matias estava completando. Então aqui, ó, o time da Underhound foi a grande campeã da Super Mentora. Jogadores FW, FPS, Davizinho, Pinelli e o Caioba e o Matias. Só pegando aqui o gancho do Caioba, inclusive o Caioba aí tá jogando super bem, vem jogando bem, isso é um highlight do Matias, vou deixar rolar enquanto eu falo. O Matias jogou pra caralho essa Supercopa da Mentora aí, ele amassou. E, cara, o Caioba, ele vai completar pra Sagaz no VCB como GL. Então, cara, olha aí o nosso T3
conseguindo oportunidades. E o Caioba vem jogando bem. Outro menino que vem jogando bem é o Matias. Olha essa playzinha, mano, que forte. Que pulinho bonito, hein? Pulinho bonito, né? De quem sabe, é de quem sabe essa play. Olha Aí que então, Caioba. aqui, aí ó, Eita, 118 pessoas ali, ó. Monstro, boa sorte. E, cara, é um reconhecimento muito forte. Caioba vem jogando bem pela Underhound já tem o tempo. E aí, vamos ver como é que ele vai performar aí no nosso T2. Cara, parabéns aí pro Caioba, parabéns pela Underhound Underhounds. e ganhar aí a Copa Mentora. Só pegando aqui o gancho. O vice-campeão foi o time da X-Crum, tá ligado? Time muito forte. Já vamos emendar um assunto no outro. A X-Crum, vice-campeã da Supercopa Mentora, é o líder isolado ali do seu grupo na Liga GG. A gente já vai emendar aqui a Liga GG. Você vê a X-Crum 7-0, vice-campeão da Supercopa Mentora. Cara, é muito importante esse time estar jogando essa Copa Mentora para pegar carga de time, mostrar realmente que tá forte, é um time que tá forte. E, cara, muito bom, muito interessante. E a gente já vai trazer aqui os jogadores Vianello, Rumuca, Peixo, WJZ e Insanidades. Esse time aqui tá quebrando. Aí o postzinho aí do time da Scrum, postando aí, mostrando que o time tá amassando. Da hora a org fazer isso. Bem organizadinho. A ali seleção. os jogadores, ó. Os jogadores ali, o perfil, seguir ali a org também. Você vê os jogadores, maneiro pra caramba. Então, assim, semana passada a gente tinha comentado que o time da X-Crum já tinha antecipado uma partida, então eles não jogaram essa semana, que era a última rodada, eles já tinham ganhado semana passada. Classificaram aí para os playoffs 7-0. Perderam nada. Então, cara, estão amassando, parabéns. Deixa aí no grupo, Love, por gentileza. Então, segundo colocado do grupo, a Bagual. Inclusive a Bagual aí, só pegar aqui as infos. O time da Bagual, só um minuto. O time da Bagual ganhou o time da Palestra. Só uma observação. O Enzag, que tava jogando no time da Bagual, aparentemente ele saiu do time. E o time da Bagual tá buscando um novo jogador, um IGL. Tem até aqui, ó, Gás, vaga remunerada de iniciador IGL. Então, KVS aí, um dos líderes do projeto da Bagual, buscando jogador. Então, é uma ótima oportunidade aí, você que faz essa função, tá aí uma oportunidade de você fazer um tryout numa organização e tá jogando ali e quem sabe aí sendo campeão já da Liga GG, né? E o time da Bagual se classifica em segundo colocado. Vamos dar uma passadinha aqui. O terceiro colocado desse grupo que se classificou foi o time... Só um minuto... O time da Palestra, que perdeu pro time da Bagual na última rodada. E por fim, o time Voracity, que ganhou do time da Invictus na última rodada. Então esses 4 times se classificaram para os playoffs. Perfeito. Beleza? Esse é o grupo A. O grupo B... Smoke Train, como sempre, amassando todo mundo, Smoke Train. E do outro lado lá do grupo, a gente tem, num grupo A, o time aqui amassando do time da X-Crum, e no outro lado, o time da Smoke Train. Vamos chamar Smoke Tran aqui, ó. Eu gostei desse Tran, velho. Se é trem, agora é Tran, mano. Cara, eles estão amassando, estão jogando pra caramba. Aqui na sua última rodada, eles amassaram. Então, assim, cara, é um time que vem muito forte. Muito da hora esses jogadores. A gente tinha comentado semana passada sobre Desde semana passada, né? Desde semana passada eles vêm se mostrando aí promissores. Não, eles estão jogando muito. O Santi, eu lembro que o Santi no chat falou que ele era o coach, então só pra deixar claro, o Santi é o coach. E o Revolk é o CEO da org, é o CEO da org. Sim. Então a gente tem o Drax, a gente tem o Guardia, JX77, Kaiquezinho, Royal e Cairo. Esse é o time tá amassando. Eu lembro que ele comentou que tinha um jogador que não tá fazendo mais parte, mas a gente menciona todo mundo pra deixar redondinho. Então, cara, grupo B, o time da Smoke Tran, liderando. Absoluto. 7-0, se classifica como top 1 ali do seu grupo pros playoffs. Em segundo lugar ali do grupo, passou o time da Extermine. Cara, o time da Extermine ganhou do time da New Solid Demos na última rodada. Parabéns aí, mais um time se classificou 6-1. O terceiro colocado, New Solid Demos, felizmente perdeu pro time da Extermine, ou felizmente, aí vai de cada um.
quem torce para um time vai ficar feliz. Sim. Eu não posso ser lado de ninguém. Sim. E beleza. Aí aqui o time da Zenit, que se classificou em quarto, passando 4-3 aí, e ganhou do time da Black Storm Nightfall aí na última round. rodada. Então, cara, tá muito da hora. Aí o Lovezinho agora vai colocar aí a tabelinha de classificação pra dar uma resumida. Tem lá no perfil da Liga GG lá os perfil dos times, a classificação tudo redondinho, tá bem da hora, tá bem bonitinho. Então, cara, basicamente é isso. Próxima semana já vai rolar os playoffs. Próxima semana não, essa semana. Pelo que eu deu a entender, na quinta-feira o Couro vai comer. Já tem partidinha, tá? Então, a X-Crum versus Zenit, certo? Então, cara, lembrando, só pra entender aqui, pra vocês entenderem. Se eu me classifico em primeiro, eu vou enfrentar o quarto. Se eu me classifico em segundo, eu vou enfrentar o terceiro. É um seed, né? Tipo então, aqui assim, o primeiro enfrenta o quarto, o quarto segundo enfrenta o terceiro. Isso, terceiro, por aí vai. Entendi, perfeito. É assim que funciona. Então, é isso. Uma coisa da hora, teremos Lauer. Então você perdeu, porra, peguei o primeiro colocado. Você ainda tem chance, você pode varrer a Lauer. Então, cara, fica tranquilo. Campeonato bem organizadinho. A gente já foi campeão da Liga GG já, não foi, Love? Eu e você? Ou não? Cara, já foi campeão da Kabum. Era Kabum na época, não é Liga GG? Kabum não, e Gamers Club, né? Não, você não tava na line da Total ainda, que na verdade ia virar Total, ia virar Total Trâmite. Era Agropesca Jacaré. Agropesca Jacaré. Eu já fui campeão da Liga GG, tá? Aí eu tenho esse título aí. Então, mano, é da hora. Eu sempre comento um bagulho que, tipo assim, as pessoas, tem alguns jogadores que querem... Pronto, eu quero ser campeão do VCB do nada, entendeu? Então, cara, você começa sempre de algum lugar. Então, valoriza essas conquistas, Liga tá ligado? GG. Então, a Liga GG, o Macabum. Daqui a pouco eu tava no Alan oficial da Riot. Daqui a pouco eu tava jogando no Relegation. Tava isso, tava aquilo. É assim que desenrola a parada, mano. Você tem que começar de algum lugar, velho. Então, valoriza essas conquistas. Tranquilo? Então, a gente finaliza aqui a nossa conversa sobre a Liga GG, ó. Quinta-feira, playoffs, o Couro vai comer. Vai ser da hora pra caramba. Tá aí, ó, os dois times, Smoke Tran e o time da X-Crum são os times que estão quebrando. Então vamos ver como é que... Lembrando, né? Tem time que é leão. Sim. Tem time que é leão. Vou deixar até o Love falar pra... que eu não posso... Eu posso dar minha opinião. Você pode falar. Tem time aí que é leão de playoffs, mas quando se classifica... Dá aquela tremidinha, porque tá realmente, como é que pode dizer? Com a chance de sair do campeonato, porque antes é tranquilo, ganhou 4 ali, ficou tranquilo. Mas agora qualquer derrota, qualquer errinho vale o risco no campeonato. Aí todo mundo joga mais recluso, joga mais certinho. Pode ser o seguinte, olha uma coisa que tem aqui, o Imp. Tem alguns times aí que sempre se classificam em primeiro, segundo lugar, e entram boladão, com o pé lá em cima. Chega nos playoffs, dá aquela bambeada, perde 2 partidas em sequência, fica murcho pro resto do campeonato. Já era. 2 partidas de sequência pra já cá, era, filho. Já era. Então, cara, tem que entender. Mano, tabela, fase de pontos. Cara, tem time que é leão. Sim. Eu vou falar por mim, a CSJ era leão de tabela. Premier top 1, 2, chegava nos playoffs e sumia. Então, tipo assim, mano, cara, é outra pegada. Lembrando, me classifiquei em quarto. Já desisto? Não, mano. Playoff não tem questões... Tipo assim, tem seed, tá ligado? Mas isso aí não quer dizer muita coisa, não. Playoff, é o couro comendo. Então, cara, se você chegou lá, não importa se qual foi terceiro ou seed? Segundo. Mano. Só dá vida. Tem que dar vida. Mano, tem time... É aquilo. Tem time que chega nos playoffs e vira gatinho. Tem time que chega em playoff e fica leão. Então, mano, é isso. O jogo é mental. Nós estamos com o psicólogo que vai comentar sobre isso. Beleza? Então, fechamos aqui a Liga GG. Vamos passar pro Premier, cara. Vamos pro Premier aqui. O que tá acontecendo nesse Premier aí que tá sinistro? Lembrando, rapaziada, a gente sempre comenta os quatro primeiros times, tá? Não tem como a gente comentar tudo, senão vai ficar um programa só do Premier. Então a gente faz um leve resumo aqui dos times. Então vamos lá. Cara, essa semana o mapa foi Ascent. Cara, o Ascent é um mapa
padrão desde o beta. A única coisa que mudou aí na Ascent, nessa nova atualização, que botaram uma barreira placa na garagem. uma placa de ferro ali, lá na garagem, lá que o Sova não vara mais. Mas tirando isso, a Ascent continua a mesma coisa. Lembrando, temos um meta novo com Tejo, e Vice, etc. Então, cara, a maneira de composição, a maneira de jogar ali o mapa, se alterou um pouco por questões de composições, de novos bonecos. Mas o enxergar do mapa, o macro do mapa, continua o mesmo. Então a única alteração de fato mesmo é a questão das placas, que o Sova não vara mais. Sim. E com isso você consegue trazer um Tejo pra dominar, e etc, etc. Então vamos lá. Cara, time top 1 do Premier, o time da Arctic Tiger. Semana passada ganhou o time da MIF, que é a Atlanta. E daí conquistou esse primeiro lugar. E essa semana os primos 2-0 seco. 2-0 seco. O time da Arctic Tiger pegou o time da Kitsune, que é um time muito bom, muito experiente. Aqui, ó, do Leoloz Drag. O time do Verô, do Leoloz, do Drag, é um time do Slag, é um time muito forte. Você vê aí a composição mudando, né? A composição padrão do mapa da Ascent aqui, o Sova, Jet, Omi, Killjoy. A gente vê ambos os times jogando com a composição com Tejo e Vice, então é muito interessante. Aí um trouxe Brit, o outro, cara, sinceramente, não curti muito esse Brit aí nessa comp. Lembrando, Brit e Tejo com Yoro, eles fazem um combo muito forte. É um meta muito forte. Esse combo que, cara, é muito, muito roubado. Se souber usar, é muito forte. Mas aqui, a gente vê o time da Arctic Tiger saindo vitorioso, ganhando de 13-11. Cara, parabéns aí, Novi, amassou de volta. Beleza, vamos passar pro próximo jogo aí da Arctic Tiger. Contra a Valoriza. Jogou contra a Valoriza, deu 13-8. Aqui a gente vê, tu vê que o time equilibrado é aquele time que uma hora um cara mata, outra hora que o Campos já deitou 26 bonecos de duelista, muito da hora. Aí a gente vê ali a outra composição. Aí no mapa passado, o time lá da Kitsune metendo Yoru. Tejo e Brit, Yoru aqui tem um Tejo e Kayle, mano, da hora. A gente tá vendo que o mapa ele tá, em questões de composição, ele tá bem flexível. E, cara, muito maneiro essa composição do time da Arctic Tiger com Deadlock e Vice. Bem interessante, cara. Parabéns aí, então, time aí amassando. Vamos só falar o nome dos primos aqui rapidinho. O time, o Nathalie, se eu não me engano, ele era da Stellar Academy, se eu não me engano. Era. Nathalie, Tecuzeira, Pedro Paçoca, Campos e Novo. Parabéns aí, rapaziada. Tão quebrando. Mano, amassem, lembrando. Fase de pontos é uma playoff, é outra. Lembrem-se disso, comecem de agora. Então a gente tá aí no quarta semana de Premier, o mapa Ascent. Beleza, vamos pular pro próximo time aí, Lovi. Sonhadores, caramba, Sonhadores. Olha aí, Sonhadores tá sonhando mesmo, né? Chegou em segundo. Mano, lembrando, aqui o nome tá Sonhadores, mas o nome do time de fato é Vulgares, é uma organização. Sim. Cara, eles fizeram 2 partidas muito da hora, ganharam as 2, então vamos colocar lá. O time da Vulgares jogou contra o time da Atlanta, só que não é Atlanta, lembrando, tá? O nome é uma confusão do caralho. Mano, time da Atlanta que não é Atlanta, é o time da Tribe. Cara, esse jogo aqui foi um jogo estranho. 13-3. 13-3, aí olha que da hora. Olha como é que é maneiro. O time da Vulgares traz a comp padrão. Sova e Kayle. Então, sim, cara, eles meteram 13-3. Aí eu queria fazer uma pergunta. Eu queria muito que o coach da Tribe tivesse aqui, o Tisco. Porque, mano, por que o seu duelista tá 1-16, mano? O que aconteceu? O que rolou? Dá pra... Esse nick é um nick novo. Eu realmente não conheço. Pela hashtag é um moleque de 16 anos. Então o moleque tava ali, já entra num jogo. Quem eu sei que faz parte desse time é o Rod. Não sei se o menino tava completando o Pride. Então, cara, e aí? O que rolou aí nesse time aí? O que aconteceu? 1-16, o menino sofreu. O que aconteceu? Será que ele ficou nervoso? Vamos tentar conversar um pouco com o nosso psicólogo, ver se ele tem alguma coisa a dizer pra esse menino que ficou 1/16. Cadê ele? Tá aí, Adriano? Opa, rapaziada, pra quem não conhece, esse é o nosso psicólogo aqui da Totale. Você que participa de qualquer programa da Totale, você pode ter uma consulta com ele, só marcando com ele. E ele vai estar totalmente disposto a te ajudar em sua dificuldade mental. Adriano, explica pra nós, quais são os principais sintomas quando um jogador novo
de competição, vem jogar o seu primeiro campeonato e o porquê que é tão difícil a primeira participação dele? Tem alguns pontos importantes nisso. Eu acho que o primeiro ponto é, de fato, a comunicação. Uma comunicação de campeonato é muito diferente de uma comunicação em relação a treino. Porque uma comunicação de campeonato te coloca num nível de pressão e de exigência que as pessoas depois elas olham, elas percebem que elas vão um pouco além, né? Tanto de cobrança, um pouco além, tanto às vezes de um palavreado mais excessivo. Então, no treino, por exemplo, a gente fala, pô, Delista, vai por ali. No campeonato é tipo, fala, meu filho, vambora, pô, vamos ganhar, vamos pra cima. Então, essa cobrança, geralmente, pessoas que entram para completar, eles meio que tomam um pequeno susto ali, fica, opa, peraí, aqui eu tô entrando em outro clima, tô entrando em outro ambiente que não é o treino. Geralmente ele desempenha muito bem nos treinos, porque, pelo que eu entendi, se ele entrou para completar é porque ele é muito bom. Exatamente. Mas tem essa mudança de ambiente, né? Se colocar uma mudança dentro do campeonato logo de cara, e pelo que eu entendi, é um campeonato extremamente importante como esse, ele provavelmente sentiu, e aí o que a gente pode entrar em algumas questões para tentar fazer ele entender como melhorar. Primeiro é colocar esses times, principalmente em relação a treino, colocar eles para gerir alguns campeonatos um pouco menores, ou para ele, tipo, colocar uma situação de campeonato e fazer as pessoas se entrarem, por exemplo, se transformarem durante os treinos como se fosse um campeonato e botar essa pessoa numa pressão mesmo. Certo. Porque, pelo que eu entendi, ele é duelista, então ele, de fato, tem que entrar, tem que jogar, tem que ir para cima, mas ele deve ter sentido muito essa questão, e eu não julgo ele, eu acho que principalmente para esse começo dos times, assim, né, principalmente no Tier 2, Tier 3, são primordiais que você entre, e às vezes você sinta, e aí você vai trabalhando ao longo do tempo para cada vez pegar mais ritmo, cada vez pegar mais, né, experiência. Mais embalo, né? XP, né? Concordo. Obrigado, Adriano, pela sua dica, que sirva para todos os iniciantes que estão jogando, que vão jogar o seu primeiro campeonato. Sempre procure um campeonatozinho menor para adquirir uma certa casquinha, para que você não chegue a dar um impacto em um campeonato importante. E aí, Vex, o que é mais interessante é pegar esse resultado e eu acho que no final da partida você ter, por exemplo, um feedback geral do tipo, ó, dá para melhorar, o que você piorou, o que aconteceu. Ter essa conversa, que aí é uma conversa de fato que trabalha mais a cabeça, para ele entender que foi uma partida muito aleatória, assim, não é o que ele joga, não é o que ele é. Mas precisa ter essa conversa para ele entender que, pô, não, tá tudo bem, entendeu? Tipo, vamos continuar seguindo, o que você errou, o que você acertou, e trabalhar em torno disso. Mas não pode deixar de ter essa conversa com esse player, eu acho que isso é importante. Para mostrar esse apoio também. Perfeito. E semana passada, lembrando, o time da Trib era o time, se eu não me engano, o time da Trib era um dos que tava na frente ali. Sim. Eles acabam saindo do top 4. Cara, semana passada a gente já tinha comentado que o analista jogou no lugar de outro jogador. Aí, tipo assim, aí essa semana, de novo, a line não tá completa. Aí é aquilo. Cara, beleza. Se eu não me engano, é o top 8 ali que se classifica pros playoffs. Mas, mano, tem o rolê da confiança também. Porque você pega o seed 1, 2, é uma coisa. Você pega o seed 8, já é outro rolê. Tipo, quase que a gente não classifica. Então tem a questão dessa consistência também, dessa confiança que você vai ganhando ao longo do campeonato pra chegar nos playoffs como? Grandão, né? Sim. Mas assim, cara, tem algumas decisões duvidosas aí no time da Trib. Gosto muito de todo mundo ali, conheço a rapaziada, mas, cara, alguém tem que ir pro purão, tá ligado? Alguém tem que ir pro purão. Tem que botar alguém nesse time aí, precisa. Ou o time inteiro ou alguém. Alguém tem que ir pro sacrifício. Colocar no purão água e pão. Até esse time da liga, tá ligado? Um time bom. Não sei o que tá acontecendo. Então, essa era a metodologia que eu ia aplicar. Aí, questão que eu só complementar aqui com o Adriano falou. Cara, é muito importante que você tenha carga, você se estresse. Tipo, eu costumo muito dizer quando eu vou dar coach em time, é que, cara, você precisa colocar o cara sob estresse, mesmo que for um treino. Porque quando você coloca ele sob estresse, ele vai ter um pouco ali naquele treino do que realmente acontece
Numa partida oficial, né? competitivo, exatamente. Então é da hora isso. Perfeito. Cara, Vai treinar o estresse, né, Ipe? Exatamente. Vai Esse pegar- estresse é colocar ele nesse espaço, nesse lugar. Porque, cara, a screen é um lugar muito confortável. Sim. Eu vejo muito assim, caramba, nossa, nós no treino amassamos. Caraca, os caras postam assim, né? Tem time aí, né, de franquia que faz isso. Nossa, treinamos bem pra caramba, não sei o que aconteceu. Sabe, primo, você sabe o que aconteceu, eu vou explicar o que aconteceu. Treino é treino e jogo é jogo. Se você treina, o treino ali, 24 rounds, você não tem pressão nenhuma. Se perdeu, beleza. Se Beleza. ganhou, ok. Se os caras jogam levinho, como se. Aí chega na hora do jogo, é o puro choque. Mano, eu costumo dizer, véi, você precisa jogar, você precisa treinar como você jogaria. Então, cara, eu não sei se foi o Kobe Bryant que falou isso, mas perguntaram pra ele uma vez assim, cara, por que você não sente pressão? Aí ele virou, se eu não me engano foi ele que falou. E ele falou assim, cara, é porque eu já repeti isso várias vezes. Então, mano, se você chega no treino, repete várias vezes uma jogada, o que você tem que chegar no campeonato? Replicar a jogada, já que deu certo no treino. Só que os caras jogam pugzando, jogam furando smoke, parece que a smoke é um chocolate. Aí, tipo assim, não comunica, confia só na mira, chega na hora do jogo, pum, Cadê? leva ataca. Aí é isso, infelizmente é isso. Então, cara, tenham mais maturidade nesse sentido. Então aqui, o time da Vulgares passou a carroça no time da Tribe. O Falcomer amassou de Kayle, parabéns aí, Keião brabo. Então vamos lá, o time Botar da... aqui então. Vamos. Aí o time da Vulgares jogou contra o Paysandu. Aí o Paysandu aí, mané. Tem um pontinho no teto do Paysandu, você tem que colocá-lo, ó, velho, na live. Tem um rolê do Paysandu, não tem? Paysandu! Não é esse? mesmo. É esse mesmo. Tem esse rolê. Então, mano, o time da Vulgares ganhou de 13-9 do time do Paysandu. Paysandu. E, cara, aí você vê aqui, ó, o Casten amassando. É um Killjoy e o Falcomer com os coboard lá embaixo. Tá ligado? Não jogou mal. Mas no outro ele amassou e nesse aqui... Sabe, é isso, é um time bem organizado. Então, parabéns aí pro time da... Eu só queria fazer um Vulgares. adendo, mano. Olhando aqui o Macizin, ele tem 12% de HS de duelista. Aí a gente procura aqui nessa outra partida aqui também, ele tem 7% de HS. E, mano, aí... particularmente, eu acho essa porcentagem extremamente baixa. Não Pra um sei, duelista é. pra um duelista é muito baixa. E tipo assim, talvez ele esteja... Aí a gente vai ir pra um campo de análise, eu vou deixar aí no aberto, né? Aí, 12, só queria 12. comentar mesmo. 12%, 7% é pegado. Talvez o bicho tá jogando de muleta, né? Pode ser que Pode ele ser esteja que jogando sim, só pode de ser que muleta. sim. Verdade. A fantomzinha só do peito pro joelho, tá ligado? É isso. No Perfeito. final das contas não tem jogo O feio, importante né? é que ele tá ganhando. Vamos ver, né? Vulgares. Até onde esse HS vai, né, mano? Tá perigoso. Boa análise, tá perigoso. Então, beleza. A gente conclui aqui o time da Vulgares. Em terceiro, o time da MIF, que não é MIF, é Atlanta. É Atlanta. Cara, o time da Atlanta era o top 1 até semana passada, até semana retrasada. Semana passada o time da Arctic Tiger passou o time da MIF, que não é MIF, é Atlanta. E essa semana o time da Vulgares, o time de Sonhadores, que não é Sonhadores, que é Vulgares, passou o time da MIF, que não é MIF, é Atlanta. Puta Caramba, merda. que loucura. Esse premião é uma coisa Que sensacional. loucura. Então, voltando, só o raciocínio. Arctic Tiger, Sonhadores não é Sonhadores, é Vulgares, MIF não é MIF, é Atlanta. E Atlanta é Tribe. E Curralzinho não é Curralzinho, é Bagual. Cara, que doideira. Que loucura. Então, voltando aqui. Cara, o time da Atlanta, que é MIF Atlanta, vamos dizer assim. Cara, tava em primeiro, já tá em terceiro. O que tá acontecendo com esse time, ó? Se continuar assim, filho, se cada Vai semana cair. eles descer um degrau, vai chegar no final, vocês estão quase no nono, mano. Tomar cuidado. Então o time da Atlanta perdeu aí pro time da Underhounds, tá ligado? O time da Underhounds. Cara, o time da Underhounds aí, ó, tá amassando. Lembrando, o time da Underhounds que foi campeão da Copa Mentora, os jogadores não são os mesmos que jogaram Premier. A gente teve alteração ali, o Boots entrou. Deixa eu só ver aqui quem era o time. O Pinelli. O Pinelli aqui não jogou. Então, tipo assim, o Pinelli, eu acho que ele tem 14 anos, se eu não me engano, então ele pode.
Então, cara, o Boots, o Matias e o Matias Pinelli e o Caioba que foi pro time da Sagaz, não jogaram, o time todo novo, o time da Underhouse, e passaram a carroça no time que até então era top 1. E já estão juntos há um tempinho também. E o Boots quebrou. Mano, o Boots, esse moleque foi meu jogador ali na Curralzinho. Esse moleque, ele é bom, esse só moleque... trombei ele na ranqueada. Caralho, viado, esse moleque é muito bom, mano. Ele é muito bom. Ele é muito bom, cara. Ele é muito... Sério, bom. Então ele quebrou aqui de que o Joyzinha amassou. Mano, infelizmente é o time da Atlanta, que é MIF Atlanta, perdeu essa primeira partida. A segunda partida, ali, quer dizer, essa é a segunda partida, essa aqui é a primeira, na verdade. Isso. Aí aqui, nessa partida aqui... Contra Kitsune? Aí o time da Kitsune, olha como é que esse jogo é da hora. Numa partida, o time da Atlanta toma o varreio, e nessa partida aqui eles estompam. Sim. 13-3, com TXJJ, que não é TXJJ, é o Fish, né? Que a gente descobriu. Sim. Quebrou de tejo, cara. 28 bonecos. Se ele tivesse jogado a mesma coisa que ele jogou, né? Ele gastou tudo nessa partida aqui. Porque, mano, ele matou 28 bonecos, mano. Você tá ligado que quer matar 28 bonecos de tejo, cara? É bizarro. Ou ele passou o jogo todo jogando arco, matando boneco só de foguete, então, eu não sei. E ele morreu só 4 vezes na partida inteira. Não. Ele acabou com o jogo, mano. É bizarro. Cara, 279 de ADR, mano. Absurdo. Você tá maluco. Eu acho que ele jogou na base do foguete, mano. Sem maldade. Que isso, 28 bonecos. Mano, se você pegar os dois caras que mais mataram ali no time da Atlanta, que é o Gnine e o Teus, dá 24. Não Sim. dá o que ele fez, mano. Não dá. Bizarro. Muito foda. Então aí, o time da Atlanta em terceiro lugar do Premier. E por último aqui, o time da Underhouse, que passou. O time da Underhouse não tava top 4. O time da Underhouse, essa semana, passa aí ao top 4. O time da Underhouse, como a gente falou, ganhou do time da Atlanta. E ganhou do time da New Solid. Não sei se é Demos ou a GG. Aí aqui foi um estompo, né? Outra surra. Cara, se esse time aqui continuar surrando todo mundo, ele vai acabar ficando em primeiro, né, mano? Vai ficar acabando em primeiro. Caramba, tá sinistro, mano. Time muito forte. Aí a gente tem ali os reservas do time, o Caioba, né? Que e tá o Foxzinho. E o Foxzinho, cara, um time muito maneiro. Cara, tá aparecendo vários jogadores, mano. Uma semana é um, outra semana é outro. Cara, o Premier tem disso também, né? Por ser cada semana um mapa, tem esse rolê do jogador ser mais confortável em tal mapa, tirado tal mapa. O maneiro do Premier é que o time que quer estar no topo, ele tem que demonstrar consistência em todos os mapas. Então, cara, isso é muito da hora. E tipo assim, time dos sonhadores, certo? E o time da sonhador, o time da MIF tá começando a demonstrar inconsistência, que é o time da Atlanta. Então tem que ficar esperto aí. Então é isso, rapaziada. Falamos bastante aí do T3. Semana que vem é Factory. É um mapa muito maneiro. E é isso, mano. Vamos ver o que rola aí essa semana aí no nosso T3, beleza? Beleza. Isso, então finaliza aí a minha participação. Obrigado aí pela sua participação. Muitas novidades essa semana. Muitos times que estavam sendo campeões invictos vem demonstrando uma inconsistência, acaba caindo um degrauzinho para outros times que vêm avançando muito. Eu só tô meio encafufado com essa Kitsune, é um time muito promissor, com grandes nomes no cenário, só que não vem demonstrando tanto jogo assim. E, 4, sei lá... 4, né? 4-4. E é tipo, é um time que eu gosto, assim, pessoalmente, porque tem amigos meus lá e... torço pra caramba pra eles, mas infelizmente nem tudo que a gente quer a gente consegue. O time da Kitsune tem que começar a ganhar pra poder conseguir chegar no top 8 pelo menos. É aquilo. Perfeito. Mano, o time da Kitsune em playoff, filho, vai ser pegado, porque os caras... Os caras são bons em playoffs. Os caras vão crescer muito em playoffs. Tipo assim, o time da Kitsune tá performando mal... Cara, é bom pro top 8, tá ligado? Sim. É bom pra todo mundo, porque esse time, se entrar nos playoffs, vai ficar difícil. Cara, o Salceiro foi um time que jogou muito bem aí, até o próprio relegation aí que tava rolando aí,
esses tempos, o time vem performando bem também, tá 4-4. Tipo assim, mano, os times aí, cara, Não estão pra brincadeira. o pessoal ali em cima ali, ó, é o que eu tô falando. Se o time da Tribe e o time da Atlanta ficar moscando, esses caras chegam, velho. Esses caras chegam. E, mano, sei lá, mano. Cara, sério. Se eu pudesse fazer alguma coisa por alguns times aqui, era purão e água, mano. Porque, cara, tem que fazer, velho. Como que você tá 4-4? Como que você. Tipo, o que que tá acontecendo aí, velho? Tem que botar todo mundo pra pensar, tá ligado? Faxinar uma casa, pensar o que tá rolando, porque, cara, não é possível. Tipo assim, estão perdendo jogos que teoricamente eles deveriam vencer, né? E, Sim. cara, cada semana são 7. Calma, eu fiz 8. São 7 semanas. A gente tá na quarta. A próxima é a quinta. Cada semana pontua 200 pontos no máximo. Cara, se os caras começar a alongar lá, o bom é que, tipo assim, tu vê, o time que tá top 8 ali ele tem 400. Tem vários times com 400 pontos. Então, você, de uma semana pra outra, você consegue fazer essa giradinha. Você consegue entrar pro top 8. Só que você não vai entrar no top 8 perdendo. Sim. Então, mano, a próxima semana aí, ó, vai ser Tem que ficar determinante, esperto. cara. Vai ser determinante, tá ligado? Então, Fica começar aí, ligado. girar esse jogo aí. Porque, ó, Paysandu, Fortin, Salceiro, que tá ali na. Mano, esses times aí, ó. Tem a própria Atlanta, Underhouse. Tipo assim, pra mim, o único time que tá safe aí na classificação é o time da Arctic Tiger. Eu acho que eles não. Acho que pra mim eles vão se classificar. Agora o restante, filho, se demole, é vapo. Tem que começar a jogar Valorant, mano. Tá ligado? E é isso, mano. É isso. Obrigado, hein, pela sua participação. E aguarde semana que vem. Vamos ver como é que vai ficar essa tabela da Premier, que tá, ao meu ver, tá inconsistente ainda. Não existe um ganhador específico ainda, ao meu ver. E muito obrigado, mano. Fiquem com Deus aí. Boa semana pra você, hein? Bom descanso. Não sei o que você vai fazer agora. Muito obrigado, hein, Pizão. Bom dia, Vitor. Tudo bem, meu mano? Por onde vamos começar hoje, ô Vitor, meu irmão? Cara, vamos ver aqui no nosso roteirinho. Eu botei a série A primeiro. Ó, hoje eu botei o corte. Ah, não, vamos começar com o que vai virar vídeo pra semana. Entra nesse link da GoGG aí, dá uma mostrada pra galera, pro pessoal que quer aprender um pouco mais de LoL. Opa, Ver tá aqui, ó. os bonecos que estão em evidência, cara. Porque assim, o vídeo da Total essa semana vão ser nesses dois primeiros aí, no Vareta, grande Varus. Varus, preparem-se editores, preparem-se jogadores de LoL, Varus é o boneco da vez. Sempre aparece, né? Mas tem duas builds. Mas o mais importante, principalmente na LTA Sul, ele tá com 53% de win rate. Tá com uma prior score de 70% mundial. Tá jogando com duas builds. Todos os jogadores da The Carries fizeram boas performances com eles, tanto os novos quanto os mais antigos. A gente teve o Ayu aqui. A gente teve o Morteu jogando muito bem de Varus também. A Caixa também é outra coisa, mas principalmente o Varus. Então de olho nesse boneco, quem tá precisando subir de elo, não é um boneco difícil, literalmente só aprender a passiva dele. Outro boneco que perderam a mão, a Gwen. A Gwen perdeu a mão no buff que ela tomou essa semana. Então tá muito fácil de jogar, tá muito... Apesar de no Brasil, né, na LTA Sul não ter aparecido muito bem, mas Coreia tá muito forte, quase picou o ban. A Naafiri, infelizmente, é um boneco que a gente falou um pouquinho, perdeu um pouco de prioridade, a galera aprendeu a jogar com ela. Eu acho que assim, Vareta, Gwen, prestem muita atenção. O Jace já é um boneco um pouco mais difícil, tá, galera? Mas principalmente Varus e Gwen. Vamos pro nosso amoroso Tier 3. Vambora. A gente tem legais pra falar. Primeiro jogo, vale ressaltar que a Série A começou com WO. Era entre Bodin e outro time, começou de WO, então esse foi o primeiro jogo das meninas. Ryze e Ignis, Vivo Cage. Nomes para prestar atenção. Muito boa jogadora, jogou na PEN. Outro nome muito legal, a Cristal. Não tinha ouvido falar dela esses tempos, mas vai aparecer durante a série. Muito boa jogar. O resto a gente já conhece. A Albe a gente já sabe. A Mojave Ghost, que é o Yato. Ex-jogador já da Academy, jogou na Coven, jogou em um monte de time, sempre apareceu muito bem. Claptrap, não conheço quem é, mas a gente vai ver se destacando também. A Pinguça é a famosa Vidal, que jogou na Rise também, então nomes assim muito para... A Ayla já jogou, a Azora, quase todo mundo já jogou Ignis Cup aqui.
Mas nomes para prestar atenção, para quem tiver interessado na Ignis Cup: Claptrap e a Cristal. É a Juni também, né? Mas a Juni já é conhecida. Sim. Qual é gol aí, a gente vai prestar atenção. Qual é a parada? Esse boneco aí, pra quem não conhece a Juni, galera, a Juni é a jogadora que gosta dos jungle mais off-meta. Esse boneco, não gosto muito dele, abrir armas, tu vai ver que ela vai fazer chover nesse boneco, vai dar um invade, ela veio de um invade, quebrou todo mundo, vai levar uma kill, vai chumbar todo mundo na porrada. Então, é um boneco que chama muita atenção. Por esses ganks muito simples, ganks que não tem muita resenha. E qual é a crônica desse jogo? Qual é o contexto desse jogo? É um jogo que vai ser dominado pela Rise Game grande parte, mas do nada, por erros de maturação, talvez pode ser pela Rise ser um time muito novo, eles se perderam um pouco no fio da meada. Se a gente prestar atenção na composição da Rise, é uma composição muito tradicional. Tu vai ver em qualquer lugar tirando de novo esse boneco chamado Briar. Enquanto que o outro time da VK, o AVK, tem uma comp um pouco mais difícil de fazer, que é uma comp de side com mid lane, que é o uso da LeBlanc, muito bem executado pela Cristal, sendo muito bem sincero. Pode jogar o próximo clipe. É um joguinho muito bem executado pela Cristal. Perdão. Cristal vai dar uma soladinha aí na Strangers, e daqui a pouco tu vai ver a Juni quebrando ela de novo, né, ela voa no mapa. Muito bem jogado. Assim, muito difícil. A LeBlanc é um boneco muito anticonvencional no League of Legends. Assim, é muito difícil os jogadores terem muita pressão com ela. Mas é legal porque a gente tava falando semana passada a gente tava falando do Bilulu. E agora a gente tá falando de mid laners jogando muito bem as ligas competitivas. Pode jogar o próximo. Esse aqui eu fiz rapidinho porque eu joguei já o clipe já padrão. E aí, a gente vai ver que a VK tava perdendo o jogo, tava tomando Claptrap jogando muito bem, a Strange jogando muito bem, o Yato jogando muito bem. Mas aí, eles vão inventar essa jogadinha aí, ó. Essa jogadinha aí, e muito bem jogada pela Cristal, fazendo uma defesa de side muito forte, um anti-dive. Levou o jogo e saiu arrebentando todo mundo da Rise Game. Como eu falei, a Rise Game tava uma composição muito mais fácil de executar. Mas pode ir rodando, tu pode sair, tu quebrou o clipe, tu já pode ir jogando pros próximos. E aí, ó, de novo, Rising Game jogando muito bem, fazendo lutas muito tranquilinhas, mas tu já tá entendendo que tá que nem um pebolinho. Já tá perdendo, parece um ping-pong. Uma hora a VK ganha, outra hora a Rise ganha, VK ganha, Rise ganha, então tava um carnaval, assim, pra quem jogou esses jogos aí. Pra quem viu esse primeiro jogo, vai ver que tava um pembolim absurdo, assim. Uma hora a Rise encaixava muito bem luta, a Juni aparecia, do nada tu vai ver a Vidal jogando de um jeito e ganhando, defendendo o time dela. Vou te ser sincero, porque eram composições, era uma forma de jogar muito difícil, assim, no geral. Mas a VK vai levar esse jogo. Certo. Muito mérito da Cristal. Vou ser muito sincero pra você. A Cristal e o AD deles, o Ezreal. Mas assim, um jogo pra quem não aconselho, com todo respeito às meninas, não aconselho a pegar, mas nomes a se chamar a atenção. A Juni sempre foi uma boa jungle e a Cristal. Vamos pro próximo jogo, porque a gente vai ver a Hyper Kings e a Origin, que tá sendo treinada por um jogador meu, o ex-jogador meu, que é o Coach JJ. E a gente vai falar porque é interessante ver o Sneezy e o Fer. Não sei se tu vai lembrar desses nomes. O Fer eu lembro. Jogos campeões pela Série B da Liga GG. Sim. Wolves. Então, Sneezy e Fer foram adquiridos pela Hyper Kings, pelo time do Fefo. Quem tá dando coach para eles é o Ash. E assim, a gente vai ver um LoL assim bizarro da Hyper Kings. É um time que se formou em semanas e tava jogando um LoLzinho muito bom com comps, com comps até um pouco underground. Cara, por quê? O time da Origin tá jogando com uma comp que a gente já conhece, um Humble Combo padrão com a Appendice Assigned. O que é Appendice Assigned, cara? É um time que vai jogar basicamente em 4-1 padrão, que é o meta role do jogo, né? Se a gente tá falando de Tejo e Brit do outro lado, aqui a gente tá falando de 4-1 muito preponderante. Enquanto que o time da Hyper Kings joga comps de flanco. Cara, jogar flanco no League of Legends é complicado.
porque você precisa de muita atenção no mapa, você precisa de coordenação da sua equipe, você precisa... Então, é muito mais fácil você jogar um 4-1, que é basicamente juntar boneco, do que você jogar espaçado. Vladimir, que é aquele boneco do JMZ, que... Olho nesse moleque, tá? JMZ, grão-mestre. Não botei ele no de olho no player hoje, porque ele apareceu e ele vai aparecer... O primeiro clipe do jogo é esse, é ele solando o Kratos. Pra quem não conhece, um Kratos é um cara muito experiente, 25+, é um cara muito, muito bom, sola todo mundo na ranqueada, tem bonecos muito característicos, e o JMZ pegou um Vlad, que é um boneco muito chato de masterizar, que é justamente o carry da composição da Hyper Kings na composição de flanco. O apêndice da Origins é a Gwen, que a gente até falou ainda agora. Certo. E o outro é o Vlad, que é um boneco de flanco, mago, bruiser, sei lá que diabo esse boneco. Tipo assim, tem muita forma de jogar com boneco, é muito difícil de masterizar, e você solar o Kratos, que é um cara muito bem respaldado. JMZ, olho nesse moleque. Pode dar gol aí, que eu acho que já é soladinha, né? Soladinha do lado. Mas pode deixar fluir, porque a gente vai ver a composição. A gente vai ver como a Hyper Kings jogou muito bem esse jogo. Hyper Kings com Levezinho, que é ex-Avan Liberty, tá? E agora TFA. O sonho dele é trazer um títulozinho pro Tier 3, pra conta dele. E a gente vai ver uma solada no top. A gente vai ver o Levezinho fazendo um coverzinho em cima do Trisagion. Sim. Não sei. Então, assim, é um time que tava muito bem coeso, já tirando o flash do bot. Então, assim, time mirudo. Time muito bem organizado. De novo, ó, fazendo um coverzinho padrão. Eita. Ou seja, tava com o protocolo do LoL na mão. Sim, na mão. baixo do braço. Fazendo um coverzinho, tava protegendo o time, ó. Jogando bem, não tava... E é uma comp difícil de jogar contra, porque essa compzinha de Brown, Orianna, vai, todo mundo já sabe. É o feijão com arroz do League of Legends. Olha como o LoL é um jogo de detalhe, velho. O Levezinho vem chegando aqui em cima, tá vendo a Vi? A Vi, em vez de proteger o seu mid laner, o que ela faz? Fazer cor pra ela meteu o pé, abriu um espaço pro Levezinho vir e pegar o Nits despreparado sem nada. Muito legal. Olha e assim, isso. o Leve a gente já conhece que ele é um bruiserzinho padrão. Provavelmente o Leve tem essa característica porque ele tá tancando muito linha, mas ele sabe o máximo do boneco. Pra quem não conhece o Shinzal, galera, ele é um boneco que a cada terceira passiva ele se cura. E aí ele vai sentar o dedo independente dos minions, que pra quem não lembra de Bruisers, que o nosso grande Lovex estava jogando, é muito difícil você tancar minion e sair, jogar e tal. E o Levezinho tá ali sentando o dedo. Tentando o dedo. Bem jogado, muito bem jogado. Muito legal. É muito difícil jogar contra a Orianna. O Nitz, eu não sei o que aconteceu com o Nitz pra ele gastar tudo isso de mana, no geral, mas não se gasta mana assim. Sim. Ele tá sem mana, ou seja, ele tá dando ataque no vento. E é muito ruim para essa composição da Origin, porque Orianna basicamente é um control mage. Control mage é aquele cara que vai segurar o ritmo da luta. Sim. E o legal, pra quem... Eu não sei se tu já viu o combinho de Vi Orianna. Sabe como funciona? Não. Boleta na cara da Orianna aí, ó. Vai aparecer... ainda agora ali, tu vai ver que tem uma bolinha. A Orianna, ela segura uma bolinha, porque ela é uma bailarina. Tá certo. ligado? Aqui. E aí, qual é a parada? Essa bola, quando ela gruda em alguém, ela dá move speed, não dá? Ela dá move speed, e quando ela joga no chão ou no companheiro aliado, ela explode. Certo. Tipo magnetismo nos adversários. A Vi, o Nocturne, ela buga isso, a animação, ou seja, quando ela bota na Vi, no Nocturne, a bolinha, ela vai em direção a Vi, junto com a Vi. Certo. E aí, a Vi, ela tem uma ultimate que ela pega o AD Carry ali, inimigo, o Glass Canyon do lado, e aí tu bota a bola e explode junto com todo mundo. É muito legal, é como muito fácil de fazer. Certo. E quando você... Só que se a Orianna não dá dano, a boleta meio que vira um espaguete, não funciona pra nada. Então, é muito ruim você ter no seu 4-1 um control mage que não consegue controlar a luta. Certo. Vamos pro próximo clipe. Muito legal esse jogo aí. Esse jogo eu indico, cara, jogo muito legal. Agora a gente vai ver um dos erros do Stuart, que é o que a gente ia fazer. De novo, agora, pra quem precisa entender de League of Legends, pode voltar. Se tu quiser botar no meio aí e voltar tudo, é interessante essa luta aí. Vamos ver como é que chegou essa luta. Essa aí. Qual é a parada? JMZ, flanqueador padrão, ele vai fazer uma das coisas que é muito difícil fazer de Vlad. O Vlad, ele consegue desviar de skill com a poça.
que é o que o Sturt acabou errando. Pra quem não conhece o LoL, tipo assim, de verdade, o LoL ele funciona baitando. Pode dar um pause aí, que aí é onde vai começar o Sam. Qual é a grande questão dessa luta aí? O Sturt, ele tem um trabalho muito simples, que eu acabei de falar. Pegar a bola... fazer o combo. Exatamente. Ele tem esse trabalho. Se por um acaso o Sturt jogar em outro lugar, se ele jogar, por exemplo, no Fer, que é um Rakan, se ele tentar jogar em cima até do Trizagion, assim, qualquer outro cara, ele... Desculpa, Sturt, você tá jogando bugado. Você não... Porque a grande parada que ele tem que fazer aí é achar o Sneeze, apertar R, porque o ult da vai é justamente esse. Ela aperta R e não tem como o cara sair. Ele vai tomar skill. Sim. A não ser que ele desvie com flash, alguma parada assim. Porque ela cai direto no chão. Isso aqui tá errado, é o nome da skill. E aí a boleta ajuda a colapsar todo mundo. Só que aí ele vai tentar focar, pode dar gol. Ele vai focar o JMZ. Porque o JMZ vai ficar miado, ele vai ficar com quase nada de vida, ó. O JMZ pra lá, ó, jogou a boleta, ó. A boleta tá em cima do Kratos, ó. Pausa aí, ó. Ó, e detalhe, o Nitz ele jogou bem. Dá uma voltinha aí, tu vai ver a bola aí, ó. Dá uma voltinha, tu vai ver que a bola vai cair em cima do JMZ, ó. Dá gol. Tá no Kratos, Pau. foi pro JMZ. Viu ali, Vi. Exatamente. Aí o que o Sturt fez? Ele foi tentar matar o JMZ. Não se faz isso de vai. Porque, tá vendo que ele virou poça? Ele esquivou de tudo. E agora o teu combo acabou. Você não tem mais como controlar a fight. É o que a gente chama de kitback. Certo. Ou seja, quando você tem uma comp de all-in, ou uma comp que vai sentando o dedo no adversário, você gasta seu combo, você perde o primeiro tempo. O segundo tempo é do adversário, só que aí tu tem que segurar cooldown, pode dar gol. E agora a gente vai ver a Hyper King sentando o dedo todo mundo. Pode sentar o dedo, Hyper Kings. Acabou. Ó, perdeu o primeiro tempo, perdeu o segundo tempo. Aí, ó, foi lá, segurando. Estão sem medo. Por que eles estão sem medo? Porque eles ganharam o segundo tempo. O combo da origem acabou. Sim. Você não focou o Sneeze tá full life, tá 403. 403 com o boneco mais roubado do meta hoje, que é o Varus. Acabou. Então, é muito legalzinho ver, tipo, os times aprender, assim, aqui a gente tá falando de uma forma didática. Eu falo assim, não, é importante entender que a Hyper Kings é um time muito bem consolidado, apesar de ter formado um time muito rápido. Mas sabe o que fazer, mano. Fez um... Eu acho que todos esses, só quem assim, não tem notoriedade é o Trizagion, talvez. Mas, ó, de novo, a lutinha é o replay, né? Então, joga um time muito bem consolidado, com 2 tempos muito bem arrumado, coisa que é muito difícil de fazer. Pode botar o próximo. Não sei se tá... Yamago contra Tinous. Ah, vamos lá, vamos falar de... Infelizmente foram 2 jogos na Série A, então a gente tem um WO, a gente tem a VK ganhando e a gente tem a Hyper Kings. Cara, por que eu peguei cortes aqui? Porque, cara, foram muitos jogos, não deu pra separar todos os cortes, mas aí a gente pode entender algumas coisas aqui. Primeiro vamos aos contextos, pra quem não lembra. Pen Gaming, vamos citar aqui, vamos contextualizar os personagens. Pen Game está com 3 coreanos hoje. Sim. Formou um time, acho que mais ou menos em 3 semanas. E assim, é aquela incógnita. O que seria o Roamer, tá? Porque o Roamer é um jogador novo, só jogou Challengers, ou seja, só jogou o Tier B. Isurus fez bootcamp na Coreia, teoricamente era o melhor time da LTA Sul hoje. O que aconteceu o que dizem o que aconteceu na Coreia? Que o Mireu quebrou o dedo. Não sabemos qual dedo é, tá? Mas ele quebrou um dedo na Coreia. Dizem isso. Leviathan tem o melhor mid do campeonato hoje. Tá? Leviathan, o melhor time do campeonato hoje, o melhor mid laner do campeonato hoje, foi quem desbancou a PEN nos playoffs do passado. Fúria, o time das crianças, né? Dizer assim, time das crianças, a gente vai contextualizar um pouco mais durante o jogo, mas é o grande, pra quem não sabe, a Fúria no LoL, Fúria no CS, está vivendo um paradoxo, né? Está vivendo a crise do relacionamento hoje no esportes, é a Fúria. Fluxo, ou da IW7M. Cara, não sabe se dizer que pé está esse time até agora. É um time de novatos também, mas também tem muitos problemas em relação ao que está acontecendo lá dentro. E é isso, tá? Não se fala mais de fluxo W7M, porque existem muitas pontas soltas nesse time.
VK, o time do Coach Seal, VKS. Time do Coach Seal, no qual a gente tem um campeão da Europa pela MIFIS. A gente tem o Kizzy, a gente tem um novato que é o Morteus, que vai jogar de Varus. Então a gente já dei spoiler da cantada, tá? Já dei spoiler. Não sei se ele vai estar de Kai'Sa ou de Varus, mas eu acho que o primeiro jogo é de Varus. O que a gente tem a falar da VK? Pô, é um time muito bom, cara. Mas só que é um time que sofre em stage. Naturalmente sofre em stage. Mas assim, é estranho um time sofrer em stage porque, como eu falei, pra quem não sabe, o Coach Seal trouxe 2 importes de fora que eram ex-campeões com ele, né? Então é estranho ter um time que tem... Mas tem uma mescla boa, é um time que tem futuro. Red Kennedy Scalunga é o time da... É o promessa. Porque o que aconteceu? Pra quem não sabe, durante o split passado, que é o time do Mago, né? O time do Mago. A gente vai falar do Mago agora. Qual é a grande questão? A Red Kennedy foi um time que, essa line no geral, trouxe um campeonato pro Brasil quando tinha o Titã. E o grande problema hoje da Red é que ela tá sofrendo uma repaginada, né? Tá fazendo uma renascença. E com isso, o grande core desse time era Gravitar, Aegis e Titã no geral. Ou seja, AD, Mid e Jungle. O que aconteceu durante o split passado? Gravitar foi o maior alvo de críticas, foi o bot expiatório da Red. E saiu. Entrou Jean Mago, esse Jean Mago que é Challenger desde os 16 anos de idade, ele deve estar em torno dos 20 anos hoje. Tinha parado de jogar, foi campeão na Série B pelo Flamengo e agora... E até se o nosso psicólogo tá aí, eu vou até explicar esse conceito pro Adri, o que ele pode falar um pouquinho quando a gente chegar no jogo da Red. Porque assim, o Jean Mago, ele é, com todo respeito ao Jean, um dos melhores jogadores, ele vive essas crises, né? Ele é um challenger muito bom, ele é um jogador muito bom mecanicamente, mas quando foi na hora do vamos ver, ele ganhou no Flamengo e foi embora. E agora ele voltou e tal, ele ia jogar o Academy. Com essa crise do Greve, a gente tem a volta dele pro Tier A, né? Pra grande LTA. Aí beleza, até aí tudo bem, o Gravitar tava sofrendo alvo de crítica o ano inteiro, né? Tudo bem, do nada, é o que dizem, tá? A gente já sabe que a fonte Twitter, né? O que dizem, pra gente chegar na nossa laudizeira. Que o Aegis não pôde estar num treino e chamaram o Doom, jogador do Challenger também, né? Beleza. Gostaram do Doom. O Doom foi ficando pro Split 1, pro 2. O Aegis foi rebaixado, chamaram o Doom. Então a gente tem a repaginação dos primos, né? Time muito histórico, todo mundo já sabe. FNB, agora com Doom, Mago, Brence, que é o primo original, não era o Titã, porque o Titã já era mais velho, e o Frost, né? O Frost e o Scamber. Na Loud, se a gente tem o time dos novatos do lado, a gente tem o time dos idosos do outro, né? O reaposentados e perigosos. Que a gente já falou semana passada, que acabou com o Fantasy de todo mundo, né? Diga-se de passagem. A gente vai falar do Fantasy mais tarde, mas a gente já sabe, é um time extremamente experiente, deve ter 10 títulos CBLOLs na mão, bem tranquilinho. E aí tem a volta dos aposentados, do Shin e Redbert. Vamos para os jogos, cara. Pode jogar o 2x na paz, que a gente não vai se abster tanto. Já demos os contextos para vocês. Aí a gente pensou aqui, para quem não conhece o Fantasy, a gente vai falar também, todo mundo apostou nos coreanos da Isurus, né? Porque os coreanos da Isurus foram quem arrebentou a gente no Internacional. Aí tudo bem, tá? Aí tudo bem, já tomamos spam, Curi Titã. Só que aí a gente vai começar a ver como a PEN queria jogar. De novo, a gente tá falando de Gwen, então a gente tá trabalhando com comp de side. Só que, pra quem não percebeu, a Isurus ali tá jogando com 2 carries. E 2 carries difíceis de jogar, Gwen e Azir, né? Sim. Dá um pauzinho aí, o Burdol vai dar uma pinada. O Burdol não poderia dar a cara aí porque o time dele tá executando lá. A gente já vai entender o modus operandi da PEN. A PEN jogava um modo muito tranquilo. Os caras estão jogando com uma comp de 4-1/side. Quem tudo quer, nada tem. Já diziam os filósofos do senso comum, é melhor ter um pássaro na mão do que 2 voando. Quando você joga de 2 carries,
você tem que ter muita atenção no mapa. É o que o Burdol está burlando o mapa agora. Se você tem uma execução de 4-1 usando Azir, Jhin para a tua larva, tu não pode ficar dando a cara na wave. A PEN já sabia que a Isurus estava um pouco agressiva demais. E eles vão escolher um alvo, ou o Mireu ou o Burdol. Escolheram o Burdol. Tranquilo. Qual é o grande problema, né? Quando você tem uma comp que joga priorizando o Gwen, a Gwen é o carry da comp. O Mireu não pode ficar tão forte. É normal isso acontecer. A gente viu um jogo ainda agora do Tier 3 e tá vendo o outro com a Gwen ficando atrás e perdendo o jogo. Não dá, guys. Gwen é um boneco pra ficar forte e assim, não dá pra ficar dando a cara jogando de larva, velho. Não dá, vai perder a larva. Pode ficar com a larva. A PEN vai jogar uma comp que a gente chama de escalonada. É uma comp que joga 5-0. De novo, Burdolzinho ali, ó. Toma, Burdol. De novo, Burdolzada. Tomando porrada. Não tem jeito. Assim, era o que tinha. O Roamer jogou um jogo, pra quem tava com dúvidas do Roamer, não jogou mal. Não fez nada de errado, mas também não fez, tá tranquilo. De novo, o Burdol, eu falei. Não dava, galera. Não dava pra vir com corte hoje. Não dava pra vir com corte. Jogou muito mal a Isurus. Não foi pouco mal, foi muito mal. Assim, a comp da PEN era uma compzinha pra ficar combando no mapa. É que nem Tejo, de novo, Tejo Hybrid. Ficar combando, apertando foguete do Weiser, apertar foguete do Roamer, ligar o Rzinho do Maokai e ficar jogando. De novo, boa partida do Weiser. Honestamente falando, o Weiser muito bem. Pra quem apostou no Burdol no Fantasy e não no Weiser, ficou ruim pra gente, porque eu apostaria também no Mireu e no Burdol, tá? Olha esse combinho. Olha que legal, ó. A gente tá falando do Maokai, a gente falou semana passada. Pausa aí, ó. Olha que combinho legal, Pegou cara. todo mundo. Pegou todo mundo. Muito tranquilo. Pegouzinho, é uma compzinha escalonada. Junta boneco. A comp da PEN é essa. Junta boneco, faz o combinho e leva pra casa. Um amasso da PEN Game. Muito bem jogado, muito bem coordenado, muito tranquilo de ser feito. Não tinha muitos problemas. Era uma compzinha muito padrãozinha de jogar. Furi jogando bem. Assim, a PEN deixou a gente com boas expectativas, né? Tinha um plano de jogo que era cancelar um carry. Cancelou um carry, de novo, ó, ultizinha do Maokai, Rzinho do Titã, acabou, não tem segredo a conta. A gente vai ver um loop infinito de foguete, tiroteio, é isso. E fuga. Aí a gente tem o Titã dando uma calecada, porque ele tem que fazer todo o jogo, tem que tomar um pick-offzinho, pra ele não tomar pick-off. Não é ele. Não. E aí a gente vai ter os 3 coreanos jogando, tá? Então a gente vai ver literalmente os 3 coreanos jogando pra gente. Né? Teoricamente o Weiser é brasileiro. Teoricamente, pra quem não lembra, né? A PEN está jogando com os 3. E vai terminar, cara. Não sei o que aconteceu com a Isurus nesse bootcamp. De novo, Rzinho. Acabou. Acabou. Tem segredo. Foguete, porrada. Muito bem jogado pela PEN. Não fez muito. Não teve que suar muito pra esse jogo. Então, assim, o primeiro jogo. Bem tranquilo. Com esperança, os brasileiros jogaram bem, só como a gente falou, acabou com o fantasy de todo mundo, porque todo mundo apostou no Mireu e no Burdol. Acabou a comunidade. Acabou. A gente vai falar do fantasy, que é o Cartola. Pra quem não sabe, o fantasy é o Cartola do LoL hoje, tá? Muito legal, todo mundo fez. A gente vai divulgar daqui a pouco pra vocês trocarem uma ideia. Aí vamos pra esse jogo aí, que esse jogo a Fúria... Cara, a Fúria, ela faz isso com as pessoas. Ela te dá o doce e tira o doce, velho. É sempre assim. É sempre assim. Muito difícil, cara, em todos os esportes. Aí a gente vai ver esse jogo... É no Valorant, é no LoL. Vamos dar um play. Cara, tu viu ontem, cara? Nossa, cara, tristeza. Já levou um... Jogou bem. Assim, o bonequinho do Gigo é feito só pra Parambeça. Certo. O Gigo não fez uma boa partida, assim, no geral. Mas, assim, a Yu jogando muito bem. Ó, Espanco é counter matchup. Pra quem não conhece, pra quem não tá... Espectadores novos. Acabou com o cara. Mal ainda. Não teve jeito, Gigão. Esse boneco não deu pra você. Compzinha da Fúria. Compzinha, teoricamente, 5-0 padrão. Juntar boneco. Compzinha da Leve é a mesma coisa. Juntar boneco também. Ótimo dive. A Fúria começa com um jogo muito promissor. De novo, tá jogando de Varus, então já tá cheatando, tá? Jogou de Varus. E o Tatu habilitou muito bem. Pra quem não percebe, dá um pauzinho aí. A gente vai ver um padrão nas duas comps. 2 ADs. AD no mid, que é o Cold, o irmão do Yasuo é o Yone, que é esse bonecaço. E a Ashe, AD Carry
tradicional, muito parecido com o Varus, só que o Varus é o counter matchup. O Varus joga melhor a match que a Ashe, principalmente com o Guardião melhor, que é o caso do... O Pro Delta veio de Alistar, mas o Braum é muito mais efetivo no geral, principalmente contra comps AD, principalmente contra muitos melees, que é o caso da Leviathan. Então, pra quem não conhece o Braum, galera, se acostumem a ter muitos guardiões nesse meta, principalmente com muitos ADs, principalmente com comps de escalonamento, que são essas comps que vão juntar boneco de 4-1, de 5-0 padrão, que a comp dos dois lados agora está jogando basicamente com um 5-0 padrão. O Braum, ele é um boneco que controla muito a luta, só que quem tem muito boneco precisa de carry. O carry da Leviathan é o Yone, muito parecido com o Yasuo, a gente vai ver o Cold jogando muito bem. Enquanto que o outro lado fez se a gente tem 2 ADs, a gente precisa ter um AP na composição, que escolheram o Tatu, que fez um belo jogo, tá? Fez um belo jogo. Fez um belo joguinho pra Fúria, tá? A Fúria deu essa esperança pra gente, só que o Cold ele não queria, tá? O Cold ele não tava afim, aí o controlou muito bem o Ayu, quase jogou, quase saiu ali, tentou dar um Q pra frente, perdeu a torre, pá, não tem problema, de novo, Tatu, olha essa entradinha, olha o Braum controlando a luta, muito legal essa controlada do Braum, muito boa essa controlada do Braum mesmo, Cold jogou mal, saiu, teve um erro ali, tá, pode voltar, vou explicar pra galera ali, galera, 2 blocos de luta com Guardião é muito complicado, tá, muito complicadinho de ver. Ó, tu vai ver, dá um pauzinho aí. Ó, tu vai ver que a gente vai ter 2 blocos aqui de terreno, tá, galera? O primeiro bloco é a galera em cima do Pro Delta, Jojo e Tuts. E o outro bloco, Tatu, Ayu e Gigo. Cara, por que é ruim você fazer um bloco? Composições de 5-0 precisa jogar sincronizado. Então você precisa ter explosão de dano em um alvo só. Principalmente com 2 ADs. Então quando você desbloca o que é o bloco, você perde muito dano, então tu vai ver que vai ficar uma luta lenta. E assim, se você gastar um CC para matar gastar um CC para matar outro, você vai ficar sem dano e você vai perder o primeiro tempo de luta. Pode dar gol. É o que vai acontecer, o Gigo vai gastar uma janela de skill ali, ó. O Cold vai embora, ó, eles já gastaram uma skill em cima de um, em cima de outro. Mas aí perderam o segundo tempo e não vão perder nada. Ficou no 1 para 1. É um errozinho muito padrão, né? Um erro que não pode acontecer em comp de escalonado. Deu uma voltinha, caralho. Deu uma volta legal. Que é essa, viu? Cold saiu, ó. Cold de novo. De novo fazendo o segundo tempo, ó. Cold fez o primeiro tempo. Ali, ó. De novo, ó. Dando esperança. É difícil, cara. Sabe o que é pior, cara? O uniforme da Fúria é bonito, né, cara? Já viu aquele rosa? Dá vontade de comprar, mano. Esse que é o pesado, mano. Torce pra quem? Pra Fúria. Aí o cara acha graça. Aí, vamos ver. Aqui veio a esperança total. Aqui o Fallen sorriu pra gente. O Cold vai errar, ó. Eles vão abrir de novo. Juntou a boneca, a comp dá certo. Sim. Desfez, a comp deu ruim. Então pegou o Cio, padrão. O Zot era brasileiro. O Zot tava muito brasileiro ontem. Muito brasileiro. Puniu side. Vambora, aí a gente tem a primeira luta do jogo no geral. O Cold já abriu, ó. De novo, focando o boneco separado. Aqui já tava dando indícios de que a Fúria não queria jogar pra nós. E aí o Cold vai dar uma playzinha pesadíssima. O Cold raspou todo mundo na porrada. Só que aí o Tatu já tava muito forte. Qual é a parada do Tatu? Pra quem não conhece a Lilia, guys, o grande padrão da Lilia é ficar lutando com bonecos melees, porque ela consegue ganhar move speed, ela dá true damage. O boneco é muito bom contra melees em geral, é por isso que ela é counter de Sejuani. Ela fica controlando essa luta contra melees. Contra Alistar também é uma delícia, né? E aí o Tatu vai jogar bem e tal, não fez uma partida ruim. Aí vai começar. Meu Deus do céu. Calma, deixa eu preparar meu psicológico. Eles vão tentar finalizar o jogo no Baron, vão fazer o que é o certo da comp. Poderia ter uma linha de torre melhor? Poderia. Mas aí os caras vão de novo. Não sabe se finaliza, não sabe se volta e o Sil vai batendo. E o Sil vai batendo, e o Sil vai batendo. O Sil vai batendo. Aí já dava impressões de que a Fúria não queria que a gente fosse feliz hoje. De novo o Cold alastrando todo mundo na porrada. Cold fez uma partida. Esse cara era bom, mano. Esse cara é bom, não tem como. De novo, abriu espaço, flanco, ele rasgou todo mundo. Cold fez uma ótima partida no geral. O Tatu não jogou mal, a Ayu não jogou mal. Assim, se não fosse nervosismo desses garotos aí,
E aí eu não sei, eu já pergunto pro meu psicólogo, o que acontece em partidas assim que precisa... O caso da Fúria é um caso em que a gente precisa demonstrar resultado, em que eles precisam mostrar que eles são relevantes no cenário, eles não jogam mal, mas eles emocionam, eles se perdem durante o jogo. Então, até pergunto para os psicólogos de plantão qual seria o encaminhamento para um time assim, que é um time novo, Eita. um time que tem potencial, mas na hora de finalizar, na hora de se perde um pouco durante o gramado. O que tu pode falar pra gente? Fala, Vitor, tudo bem? Uma das coisas interessantes que eu observo é o tempo de partida, né? Se a gente for olhar para 47 minutos, se você começa a perceber que no seu escopo, né, o seu lance do que fazer, não está funcionando para times, principalmente times que estão querendo se provar e times que são mais encaixados como iniciantes, como no caso alguns players como o Tatu, que tem vindo do Academy, né? Tem uma mistura de players já experientes com menos experientes. Você ter o XP da experiência de quando chega para finalizar um jogo e você percebe que, pô, aqui deu o limite da minha comp e agora o que eu faço? Geralmente, sem experiência, a gente não alcançou esse próximo nível. Aí a gente começa a sentir. E geralmente foi isso que aconteceu. Eles foram, mecânica, pô, ok, são muito bons, sabiam o que fazer, fizeram os dragões que tinha que fazer, fizeram o barão que tinha que fazer. Só que na hora do vamos ver que precisa, por exemplo, vamos agora encaixar o nosso mental para finalizar o jogo, que é setar rotas, né, organizar esse final de jogo, eles viram que, pô, era pedreira, era mais difícil do que parecia. E aí, geralmente a parte mental é que pesa muito, porque você já está num tempo muito longo de jogo. Geralmente os treinos acontecem de 25 a 20 minutos, né? Geralmente com outros times, porque vai ter, quando tá para finalizar, ele já, deixa acabar logo, vamos pro próximo, né? Nas screens. Então, quando vai prolongando, entra numa situação de falta de alternativas muito grandes. E aí entra o famoso, quando a gente não tem alternativas, a gente começa a entrar num desespero, sem desesperar. E aí vamos pro tudo ou nada, né, geralmente. Se a gente bate numa pedreira, a gente tem que escalar essa pedreira de qualquer jeito. E aí foi isso que normalmente aconteceu. E entra numa situação muito, muito diferente também, né? Quando a gente está num campeonato a longo prazo, né, que demora, por exemplo, 45 minutos, chega nos 35, a gente já começa dentro do campeonato vamos finalizar isso aqui para a gente começar a ganhar ponto, vamos, né? E outros times também, tá naquela, caraca, vamos perder mais uma, vamos não sei o quê. Diferente dos treinos. Dos treinos a gente não pensa dessa forma. Sim. Dos treinos a gente pensa, vamos partir para o próximo treino, vamos partir para a próxima questão. E aí entra a parte mental totalmente. Tipo, o outro time sabe qual é a prioridade da nossa vitória. É segurar o máximo possível. Então vamos fazer a cera possível, né? A cera dos famosos, a cera argentina, né? Que a gente fala normalmente. E eles foram segurando. Quando o outro time percebeu que, a gente dá para segurar mais e o outro time está sentindo muito a parte mental, eles começaram a jogar. E aí, quando você começa a prolongar um jogo, que, você já não tem energia, você já não comeu, você só fica ali na aguinha, geralmente, né? Você já começa a sentir falta de, principalmente, noção, né? Você já começa a sentir fome, você já começa a sentir outras situações, você já dispersa de forma muito rápida, né? Porque o LoL é muito aqui, termina, vambora, passo a passo. Saiu daqueles 25 minutos, só quem tem experiência vai conseguir lidar muito bem com isso. E geralmente o time da Fúria é um time novo. Então, essa situação que aconteceu agora é muito boa para eles, porque eles vão ter essa experiência agora de como que é chegar no jogo até quase os 50 minutos e como lidar com times pedreiras do outro lado. A experiência que eles vão dizer é, ou a gente termina logo isso aqui, ou a gente vai tomar um espanco depois. Eles não tiveram essa experiência, então fica muito de aprendizado para outros tipos de situações que vão acontecer. Então, no fundo, foi positivo, mas eles precisam, de fato, repensar e se colocar em situações. Eles têm que se colocar, por exemplo, em situações de deixar treinos prolongados, né? Isso eu já sugiro para todos os times assim, do CBLOL. Coloca treinos prolongados, porque as comps hoje em dia são muito de segurar jogo, até que o boneco vira, como o comp de EZ. O EZ escala muito mais para o fim do jogo do que para o começo.
Então já fica essa dica para vocês começarem a colocar o corpo e a cabeça de vocês para escalar para 45, 50 minutos de jogo. Nunca tinha pensado nisso, assim, em replicações de... As escolas do LoL, elas vêm muito em trazer replicações de situações básicas, ou seja, simulações, por exemplo, vamos treinar finalizar jogo, vamos treinar early game, vamos treinar uma composição específica. Mas nunca pensou em trabalhar a temporização inteira, assim, pensar, tipo assim, em prolongar ou diminuir. Nunca foi pensado numa temporização, assim, de jogo. É legal ver um funcionamento. Tipo, você tem que... Hoje o treino é a gente tentar o máximo segurar. A gente vai encher o saco dos caras, que é morder aqui, fazer um dragão aqui, para não deixar o jogo... Mas a nossa meta é passar dos 30. Às vezes pode ser uma situação super importante para ver o spike máximo do campeão, né? E também tentar entender como funciona a cabeça das pessoas que não tem aquele 25 minutos. E normalmente as pessoas tiltam, né? Quem joga no normal game, chega nos 30 minutos, a pessoa já não quer saber de jogar, já entrega jogo, já vai para cima de fight. Isso eu estou dizendo na galera de ranked, né? Então, como se colocar, se portar nessa situação também em campeonatos, né? Pode ser uma situação extremamente importante para jogadores novos, principalmente, porque tem MD5 chegando aí. E MD5, se a Fúria não se trabalhar e se comportar com esses 3-0, MD5 a gente vai ver, vai sentir. Precisam trabalhar ao longo do campeonato essas situações cada vez mais. Perfeito, perfeito. Obrigado mais uma vez, obrigado, Adriano, pelo seu... trazer esse modo de pensar que a gente nunca para pensar que o tempo realmente é um fator também que tem que se treinar. A gente fica muito, tem que treinar mecânica, tem que treinar teamfight, tem que treinar essas coisas. Mas a gente esquece que no tempo de um jogo tem um cansaço mental. E é importante a gente trazer isso em pauta, que é algo realmente que conta muito pra... Como é que pode dizer? Para players mais experientes, para players de altos níveis. Muito obrigado, Adriano. Quer colocar mais um adendo, ô Vitor? Eu tô esperando, eu quero ver a situação do mago ainda, vamos ver. Vamos lá, daqui a pouco você volta aí, Adriano. Não, só uma situação... você vai colocar o segundo jogo do mago? Tá, eu tenho uma coisinha do mago pra falar. Perfeito. Eu tenho o primeiro, vou botar os 2 dias. Pode ficar de boa. Valeu, Adriano. Até daqui a pouco. Voltamos, então. Legal. Ganhamos, perfeito. Vamos dar uma aceleradinha pra não correr muito tempo. Bora, pode deixar, tá. Invocade versus Fluxo. Vai deixar no meio, aí vai ser, esse daí vai ser suave de falar, porque não teve muito... Nossa, mas juntou todo mundo em um cara só, velho, que é isso? Mas perderam uma torre lá embaixo. Foi um esporro do pai, mano, foi um esporro muito triste. Cara, assim, eu gosto muito da mentalidade que a VK... Sim. Tá impondo nos jogos, assim, não tá assim, quando a gente percebe, o time não tá sofrendo pra jogar. Sim. Apesar da gente ver o Trimby tomando 90 pick-offs, a VK tá com um protocolo de jogo muito bem organizado, tá fazendo as rotações, é muito difícil tu ver esse time errar como um todo, baitando, botou a full pra dançar em situações que não precisavam, assim. Porque, de novo, a gente vai ter a mescla dos jogadores que o próprio Adri falou ainda agora. Tem a mescla do Dissamis, que é um pouco mais novo. Tem o Morteus, que é muito novo. Tem o Boal, que é novo também. Mas tem 2 jogadores que já foram campeões da Europa, que é o Trimby e o Kizzy, né? E, de novo, não tá sofrendo uma composiçãozinha de R do outro lado, mas jogou muito bem, então passou o carro. Fez o 4-1 certinho, fez o 5-0 quando era pra fazer, jogou em 2 tempos, então o time do Fluxo não teve muito pra onde seguir, né, nesse caso. Sim. Então pode até passar o carro aí, pode até jogar pro finalzinho, não teve muito segredo esse jogo aqui. Tanto que foi dos timers, foi o menor, teve 2 inib aberto. Se você quiser aprender a jogar como a VK, galera, já treinei em Morteus, tá? Eita, já treinei em Morteus na Hyper Kings, tá? Então quem quiser... Totally Academy, tamo junto. Então, foi um jogo muito tranquilo. Eu tô achando, tenho boas expectativas sobre a VK, tá? A VK terminou em 8º, mas esse semestre esse bimestre parece estar legal, VK que eu gostava muito da VK quando eu tinha no Valorant, era um time que eu torcia bastante. Um time muito da hora. Pô, muito bom. A VK é o do Saci, né? A primeira VK? A VK foi... Essa aí foi a Vikings, não foi a Invocade, não. Invocade foi a primeira do MW, Hit.
o GT? GTN? GTN foi Vikings. Vikings também, junto com o Saci. Foi Saci, GTN, Sadak, Sutecas e mais um que eu não tô me lembrando. Foi um dos primeiros campeões do Master. Vamos ver a grande situação. Pode dar. Vamos Acho ver. que tem um pausezinho aí. Ó, o Shinimon. Grande. Jogador do protocolo. Não tem jeito. Cara, vou te ser sincero, aí a gente vai falar de novo dos opostos, né? Do contraste. A Loud. Sim. Com um time muito experiente. Não sei quantas canecas tem aí, tá? Mas tem muita caneca, tá? Se for somar cada jogador, muita caneca. Tem 2 bicampeões, tem 3 tricampeões, se eu não tô enganado. Não, acho que o Tinoz tem até mais, o robô tem mais. Eu acho que o robô tem 5. E aí a gente vai ver a grande questão, né? FN Boss. Aí eu já até passo para Adriano. Adriano, qual é a contextualização do Mago? Que você tinha informações de Magueto. Grande Jean Mago. O que você pode falar dele? Então, eu vou primeiro falar de forma muito rápida da VK que você falou. Eles jogam de uma forma muito confortável e isso eu acho que precisa ficar de olho porque os splits são muito assim, muito certinho. Só que chega uma hora que eles precisam se colocar em momentos desconfortáveis e eu não percebo isso tanto na VK. Então isso pode ser uma coisa a ligar um alerta do tipo... Quando é do vamos ver, quando é uma bagunça que os outros times fazem com a VK, né, como que eles vão se sair? Então é só um alerta que eu fico, porque a VK sempre tá batendo na trave, ela bate na trave sendo um time muito certinho demais, entendeu? Então, tem problemas táticos, né? Seria problema... Eu fico nesse alerta de colocar eles em mais desconforto. Isso, coloca uns bonecos diferentes, vê como eles atuam em diferentes contextos, porque eles jogam muito bem redondo, jogam muito bem ali o LoL, né? O LoL certinho ali. Mas às vezes na hora do série de 5, numa comp meio assim que eles dão uma vaciladinha ali, eles já talvez seja interessante colocar eles em alguns momentos em comps desconfortáveis, em algumas coisas para eles não serem o LoL certinho. Vamos jogar um LoL meio fluxo, né? Um LoL meio fúria, assim, meio nessa loucura de kill, vamos, né? Mas, enfim, isso é o meu ponto. Eu acho que o seu faz um ótimo trabalho na VKS, mas fica esse adendo para se pensar. Sobre o Giamago, tem um momento muito que ontem eu assisti o jogo, né, em que ele demora muito para dar um TP. E aí eu fico pensando muito nesse início do Giamago dentro da Red Kennedy, porque é um time já muito encaixado entre os pontos o que fazer, e o Geomago ele tem de fato uma pool muito vasta, mas vamos se colocar que o Geomago joga muita ranked, né? Então ele trabalha com diferentes tipos de pessoas ao longo dos dias. E aí você se colocar numa posição para trabalhar com 4 players do lado todos os dias, eu acho que pode e tem trazido um certo desconforto em alguns momentos. Mas ele está saindo super bem. O que eu coloco do TP, né? Se vocês forem olhar durante a partida, ele demora muito para dar um TP que ele já deveria ter dado ou não ter dado, ficado ali na bot lane, né? Na hora de brigar por um barão. E aí eu fico pensando que provavelmente a conversa foi já tepa, e ele tava numa outra consciência de tipo, não, pô, eu vou tentar puxar o bot o máximo possível, depois eu tepo. E isso demorou muito o time e o time perdeu demais ali. Então fica numa consciência de tipo, vamos fazer, vamos agir, né? Vamos para cima, vamos dar TP, não sei o quê. Mas fica também aquela questão de tipo, pô, eu vou ter que ajudar o time, mas será que eu estou tendo voz suficiente também para ficar no bot, por exemplo, entende? Então ele ainda está se organizando. Eu acho que isso ao longo do tempo vai melhorar, mas é isso, tirar vícios de rankeds, né? É ainda um processo que demora uns meses, eu acho. E eu espero que eu acho que ele está caminhando cada vez mais para melhorar esse tipo de coisa dentro do time. Mas esse é o meu ponto. Perfeito. O TP é algo muito aberto, assim, simples de analisar até. Não sei o que eu acho, mas eu penso assim um pouco. Pode deixar rodando o game, Love. Aí eu acho até que a gente já vai cortando, que aí no segundo dia a gente já vai ver só o final dessa discussão. Eu acho até que é o contrário, Adri. Eu acho que ele tá na situação da galera já tá muito orgânica do lado da Red, talvez. Eu acho que ele já esperava, não sei se em treino, né? Mas eu sinto que no final, você falou até uma coisa que eu acho que ele tá sendo pouco ouvido. Acredito que ainda seja isso, porque era muito core do Greve e do Aegis, né? Eles eram callers.
E agora não dá pra saber quem é que tá, né? Provavelmente deve ser o Brence e o Frost, porque o Brence sempre falou muito na Loud e o Frost, todo mundo elogia o Frost em relação a Combi, então eu acredito que seja isso. Eu acho que eles estão repaginando mesmo. Eu acho que é um time que vai se acertar, porque o Core mesmo já era muito assim, né? O Core já era muito padrão. Nossa, ele perdeu, pô, tomou um tapinha aí do Hobbs. Bem-vindo à Liga dos Adultos, né? Mas não dá. O Brence jogou. Mano, não dá. O Brence jogou bem também. Foi um jogo legal de assistir. Um jogo que a gente já não botava. Tipo, já botava muita fé na própria Loud. Por ser a Loud, muito bem jogado. Por sinal. Que, de novo, comps muito brasileiras, tá? Sendo muito bem sincero aqui, comps muito brasileiras. Escalonadas. Que vão querer juntar boneco. Ó, de novo, ó, juntando boneco em cima do outro. Tentar pressionar o mapa. Compres muito bem. A gente vai ter a Naafiri do Doom. A Naafiri do Doom que surpreendeu, por mais que a gente tenha... A Red surpreendeu muito, porque ganhou dos veiacos, né? Ganhou dos caras, assim, com todo o respeito do mundo. Amo o Shinimon, amo o Shin, não tem como. É a minha referência de jungle até hoje. Mas, assim, jogaram... A Red surpreendeu até demais. Tá rebatendo, tá jogando tranquilo. A Naafiri foi a crítica do jogo do dia 2, que falaram que a Naafiri que fez a Red ganhar. Tá quebrado, deu uma testada, realmente, o boneco tá curando demais. Não tá fazendo esforço pra bater, parece a Rek'Sai dos novos tempos modernos. Só que é muito dano com esses cachorrinhos, velho. É muito dano. Muito, muito, muito dano. E tem um lado, Vitor, acho que o lado que tinha terminado um pouco de Vitória, eu acho que o lado mental da Red é muito assim, tipo, eu percebo demais durante as partidas, é tipo, vamos brigar, entendeu? Tipo, vamos brigar pelo dragão, tanto que eles fazem um barão, depois fazem o dragão, depois vão pro não sei aonde, depois luta aqui, precisa de ajuda aqui. É um lado mental que não estava tão fixo assim, quando no finalzinho ali do Grevitar e do Aegis, que eu percebia que tinha um certo break em alguns momentos de bagunça que precisava ter, que a Red é muito isso, de lutas, e que não estava tendo. E agora eu acho que o Jean Mago e o próprio Doom entenderam um pouco esse lado meio Red, assim, mental, de tipo, não, a gente tem mecânica, a gente tem dedo, vamos tentar jogar o dedo, e tem ajustado a parte tática de forma, eu acho que brilhante, assim, para ganhar essa partida, principalmente. Eu acho que esse é o ajuste da Red. Assim, a Red, os primos em geral, eles têm essa característica é passional, assim. As lutas são feitas na emoção. A Red tem isso. A Red sempre teve, junto com o Titã, sempre teve esses... Pode botar no finalzinho, Love, que aí a gente já passa reto pro próximo jogo, que aí eles vão levar. Próximo jogo pro dia 2. Assim, então a Red ela tem isso, foi a herança do Titã, pra ser sincero, essa é a realidade. Eles aprenderam a lutar, o meta era assim quando eles foram bicampeões, que ganharam da própria Loud, ganharam da Pendo, de todo mundo, né? Veio com isso e agora tem que ver qual é o papel deles, porque trocaram de coach, estão com o Belzik, né? Que é o campeão que destronou eles. Que ganhou da própria que ganhou na Loud contra a Red, foi o time que desbanca. E aí vamos de novo, vamos só passar o dedo aqui rapidinho, só pode botar nos finalzinhos, aí a gente vai ver a Fufúria passando. Fufúria ganhou, aí. Fufúria passou o carreto na nossa Isurus. Não sabemos, de novo, vamos ressaltar aqui que mão, que pé é esse que tá quebrado do Mireu. Mas está quebrado, guys. Aí o que a gente sabe é isso. A gente sabe, historicamente, que os bootcamps é uma coisa meio problemática, né? Tanto que é isso que a ex-INTZ da Exodia fala, que fazer camp na Coreia é cursed, né? É algo amaldiçoado, né? Português livre. Rola muita treta, então, assim, a gente não sabe o que aconteceu com a Isurus, porque a Isurus passou o carro no primeiro split, mas perdeu para o time dos novatos. É difícil, assim, compreender o que está acontecendo com os manitos agora, mas, de qualquer forma, a gente não quer... Aí tem... Mano, se alguém pegar essa entrevista depois, assista. Muito boa essa entrevista, tá? Do Gigão com o Tatu. Mas... E aí a gente vem pro padrão VK e Red, que são os times para se provar, né? E, cara, é difícil, tá? É difícil ganhar. É legal. Eu quero ver esses momentos ásperos do Sil. O Sil não demonstra... O Sil parece ser da filosofia muito europeia, tá?
que é padrãozinho, o que é estranho porque a G2 já não usa mais esse meta, né? Pra quem não lembra, o Seal foi campeão em 22, 21. E a G2 do Cap já tava jogando um meta meio maluco. Mas, de novo, o Giamago, o moleque é bom, gente. Não tem jeito. Esse combinho de double melee com o Sejuani é muito forte, ó. Dá pra ver a pressão que o boneco faz, ó, com o Sejuani. E o cara conseguir sair de Akali logo no nível 6 é meio bizarro, tá, guys? Absurdo. FNB jogando também uma partida meio drolhos, mas, cara, assim, muito a se observar. De novo, e a Red jogando uma comp de side, tá, guys? Sim. A comp de side, 4-1 padrão. Agora, Lovex, vamos lá, pra ajudar a galera aí. Quem seria o side laner da Red Kennedy? O cara que vai ficar sozinho no mapa. Ao meu ver, seria o Mago. O Mago, boa, galera. Esse aqui é meu garoto, pô. Treinei ele por 30 minutos. É. Aí, esse mesmo, é o side laner, Akali, assassino padrão, enquanto o FNB vai jogar juntando. Mas é difícil, assim, não tem como. Jogando apoio de mapa, não sofreu, de novo, infelizmente pra Red não sofreu a jogar. Ó, juntada de boneco. Acabou. Galera, juntada de boneco no Brasil e pressão. Afasta boneco, o cara pisou errado, vai morrer. É isso, não tem muito segredo essas composições. Estruturalmente falando, se você quiser aprender a jogar com essas composições, Totally Academy, guys. Totally Academy, você vai aprender cada detalhe. Não tem o que fazer, ó, de novo, respeitando o side, defesa de side, juntou boneco, Acabou. para dominar, quebrou o mago. Não tem segredo. A composição, estruturalmente falando, no Brasil é o que pega. Não sabemos como funciona lá fora, guys. Mas de novo, ó, vai fazer uma defesa de mapa. Jogou o primeiro tempo, foi lá pra trás. Jogou o primeiro tempo, foi lá pra trás. Juntou os 5 bonecos de novo, bateu. Segredo, composicionalmente falando. Tem algumas estruturas de mapa que a gente não vai se prolongar aqui. Mas foi um jogo muito seguro. Vamos pro próximo pra já liberar a galera pra fazer o finalzinho. Muito tranquilinho. Não sofreu, 24-11, tá? 24-11, joguinho muito seguro da galera. Morteus aí pra ficar de olho, galera. Morteus está jogando muita bola. A renascença dos AD Carries brasileiros está voltando, tá? A safra veio. Enquanto isso, tá ali, ó. Carioca comendo uma marmitinha. Então, rapaz, estamos patrocinados pela Sadia agora. Cara, da boa. Jogo Fluxo da Leve. contra Leve. Fluxo, cara, não sei. É o que eu falei. O Fluxo, eles estão muito bem fechados, mas as composições. Pô, o Fluxo não jogou mal essa partida. Sendo Sim. muito sincero, o Fluxo não jogou mal essa partida pra quem viu. Uma ótima partida do Marvin. De novo, os ADs brasileiros estão voltando, tá? A nova safra chegou. A gente sabe que os ADs brasileiros são muito bons de fato, tá? Mas, assim, não parece ter dado liga. De novo, ó, bem mecanicamente, fazendo uma boa pressão, pegando composição de mapa, fazendo 4-1. Respeitando o espaço da Sejuani, ó. Vai jogar, jogou pra trás, tranquilinho. Jogou um jogo muito bem organizado. Pegou os bonecos, se defendeu. Difícil jogar. O Giggs jogou de carro. Não é um boneco fácil de jogar, porque é um suporte que escala. Ou seja, é um suporte que bota a pressão de mapa, mas assim, o essencial do boneco é dar shieldzinho no mapa. E fazer com que o teu time rote bem, ganhe muito espaço. Não é, principalmente contra Kalista e Nico, tá? É difícil jogar, porque tua composição sofre muito em status. E mesmo assim, ó, de novo, composição difícil, tomou a Sejuani, vai tomar a volta. Ou seja, você vendo aqui, você tá vendo, pô, o Fluxo tá jogando bem tranquilinho. Jogando com a composiçãozinha de foguete, que é a composição do Rumble com a Ashe. Então, pode dar um 2x aí, que vai ter uma extensão absurda. Pode avançar. Então a gente vai ver que o Fluxo jogou bem, não jogou mal não, jogou de uma forma segura, disputou o mapa, disputou muito bem o mapa. Então assim, a gente tá vendo que o próprio Fluxo tá jogando partidas boas, tá? Acabou? Só quase acabou. Eu acho que é esse o jogo aí que vai acontecer. Na verdade, eu acho que foi o jogo da Fúria, né? O jogo da Fúria que eles têm Baron. Sim. Ou é esse? Eu tô com medo de ser. A Eles Fluxo têm pegou o Baron agora. Baron e Dragão, assim, olha isso, meu Deus do céu. Calma, é que, pô, a gente é brasileiro, cara. Com todo respeito aos manitos, a gente não quer ver que isso aconteça assim. Eles pegaram. Pode voltar aí, que aí, pra quem quiser aprender, eu vou dar um spoiler, tá, guys? O que acontece? Vocês viram mais cedo aquela jogadinha do
da VAI, da Origin, jogando em cima do Vlad. Aqui aconteceu a mesma coisa. O cara ultou em cima do Amazônia. Sim. Gente. Não tem como, guys. Você vai perder os 2 tempos. Então você não pode. E aí, perto de um ancião, guys. Aí já foi. Não tem o que fazer, ó. Scary é brasileiro, tá? Apesar de ter manido C, o Colt serem manitos, o Scary e o Pro Delta são BR. Mas não tem como. Você perde seu primeiro tempo, você tomou um flanco, acabou o jogo. E tava de Baron ainda. Tava de Podia Baron, ter jogado safe só e já era. Jogar o padrãozinho, infelizmente, assim, não deu. Fica pra um 0-2, mas no 0-2 de novo. A renascência brasileira tá vindo, esses moleques estão jogando bem. O Marvin já é um pouco mais experiente, mas o Fu é novo, o Ganks é novo, o Ridan é muito novo. Acabou. Precisa melhorar essas finalizações. O psicólogo da Totali já falou pra vocês, jogar screen mais longa. Então, vambora. Então, vamos seguindo. Loud vs Pain, esse aqui eu queria ver. A tradicional jogou muita bola, tá? Personalmente falando, jogou muito. O que acontece aí, primeiro, a PEN tem um draft gap muito bom, tá? Dá um pausezinho, só pra dar uma explicação sobre a composição. Galera, mesma coisa, tá jogando de 2 carries, né? A gente tá jogando com o Root, com o carry, um Tinoz com o outro, né? E a gente tem 2 ADs também do outro lado, 2 carries ADs pra ambos os lados. Roamer e Titã. O Azir é AP, mas o Azir é um AP de DPS. Certo. Funciona igualzinho em Glass Canyon, tá? Igualzinho em Glass Canyon. E aí o que acontece? A PEN pensou, como é que eu defendo um monte de Glass Canyon? Eu vou tirar um tanque padrão e eu boto 2 guardiões. Vou botar o Carioca de Ivern, que ele faz um boneco nascer da terra, literalmente nasce da terra, e protege meu time. E que já é um suporte, e eu boto o Brown, que é um boneco que, de novo, tá muito forte nesse meta, por jogar cadenciando o mapa. Então eles vão jogar assim. Enquanto que o Shin vai ter que jogar, ele é um furador de bloco, é um diver, né? Ele gosta de furar bloco ou jogando em pick-off. É difícil pro Shin tentar jogar esse jogo, por mais que o boneco dele seja roubado, ele consiga desabilitar bonecos. Pelo mesmo motivo que eu falei, você tá enfrentando 2 guardiões. Então é muito difícil tu furar, principalmente com um cara que consegue nascer boneco do chão. Mas ele vai tentar, é a função que deram pra ele. Principalmente, de novo, a gente tá vendo o Weiser de Gwen. A gente já sabe qual é esse paradigma, né? Side lane padrão, furação de bloco, muito tranquilo. Pode dar gol aí. E aí, ó, de novo o Shin vai estar naquela situação. Tenho que furar, vou proteger. De novo, é muito difícil pro Shin passar. Juntou boneco, o Roman fez o roaming, acabou. Roamer fazendo roaming. Muito tranquilinho. Fez uma ótima. Aí a gente vai ter o que as comps fazem, né? De novo, vai juntar boneco pela 90ª vez que você viu hoje. Boa ult do robô. Boa ult do host. Já vi esse cubinho em outros lugares. É bem legal, podem testar. Mas é difícil furar porque é muito status, é muita cura, é muito shield, é muito tudo na comp da PEN. De novo, eu acho que o robô vai levar. O robô tava afim, não tinha como. O robô tava afim, ele queria jogar, principalmente que a comp dele joga mais rápido do que a comp da PEN. Certo. A PEN escalona, porque é muito pouco status. E ele luta de novo. De novo, aí o Shin vai entregar. E aí, pra quem não. A crônica do jogo é: quando você tá de Gwen, você tem que deixar a Gwen forte. Fizeram o mesmo camp que a Isurus tomou da PEN. E agora eles tentaram fazer, só que a PEN já sabia como jogava. Então defenderam muito bem a Gwen volta no jogo. O Tinoz vai dar um outplay na Gwen, mas ela já tá 3-2, ela já tinha voltado. E aí o jogo foi de arrasta pra cima pra Loud. Depois que a Gwen, é só proteger. Depois que a Gwen ficar forte, é só você proteger a Gwen e deixar que ela jogue o jogo pra você. O Titã, toda entrada no jogo, vai ter que dar, ó. Deu uma calecada ali. Morreu que nem um papel. E aí foi mérito do Redbert conseguir achar, porque ele deu uma calecada pra frente sem querer. Ele queria ter combado o Brown. Mas, de novo, o Weiser farmando muito bem o jogo, tá? 4/4. É um jogo um pouco mais difícil pra PEN jogar, porque você joga com 3 carries na comp, mas você tem 2 guardiões, dá pra jogar. E aí eu acho que vai se encaminhar pra última luta do jogo, em que o Weiser vai ficar gigante e vai levar tudo. Pode terminar, pode sentar o dedo aí. Aí a lutinha lá que tentaram fazer uma lutinha, jogaram pra trás, perderam o Baron, mas o Weiser tá tranquilão. Esse que é interessante da comp. Comp de 4-1 side, se o teu Weiser tá bem no jogo, ele consegue fazer, não tem problema, guys. É isso que eu quero que vocês entendam, tá até nesses semanais. Vocês têm que entender qual é o incondition do teu time. Se o teu incondition joga pra um boneco, você protege esse boneco, assim por diante.
Perfeito. Era isso. Então, vamos só ver o último lance do jogo. Bora ver se tem aí, que aí a gente vai... Ó, o Weiser. Foi muito bom, muito bom. E aí vão acabar com o jogo, com uma luta. A PEN está diferente esse split, guys. A PEN realmente está diferente. Está jogando... Ó, jogou com 2 composições, e agora falando em dados. Jogou com 2 composições diferentes. Jogou em 2 modos diferentes e jogou com 2 versatilidades diferentes. É difícil jogar de 2 guardiões. Sim. É difícil jogar com 2 guardiões. É difícil jogar com 2 ADs. Mas também tem que pensar que eles estão com 3 norte-coreanos. Não vamos E, cara, eu achei que, tipo, no começo da partida lá a gente tava dominando, mas por causa de uma fight, o jogo escapou da mão e foi embora. É impressionante. Isso. É o que eu falei. Quando a gente obedece a um incondition, pra tu ver, o Weiser, eu acho que ele começa 0-3 ou 1/2 e depois ele termina 7-4 esse jogo. Então, é difícil, cara. A PEN ela tá dando indícios de que, olha aí, o Romenzada, pra quem tinha dúvida, jogou com 2 vezes o mesmo boneco. Não dá pra dizer ainda o que ele faz, mas ele tá indo bem, deu 2 roamings bons, apareceu bem no jogo. Vamos, cara, vou correr agora pra falar os destaques, tá? Agora são até poucos, Lovex, são até poucos, eu juro pra você. Fantasy, guys, não sei se já abriu, ó. Esse é o nosso Cartola. Muito legal, muito bacana. Vou tentar fazer uma live, né? Pelo menos o pós, porque a gente não é co-stream, né? A Totale não é co-stream. Mas, pô, pelo menos conversar aí, ó. Tá muito legal isso daí. Maneiro. Fez isso daí? Cara, eu só loguei só pra ver, dá uma olhada. Aí vai começar, então prestem atenção. Agora vamos pros nomes, rapidinho. Pra Hot Pie. Menina muito boa, 3 vezes Challengers. Nunca chamaram ela pra tipo, não tá jogando em nenhum time. Faz stream, então pra galera do LoL prestar atenção nela. Ela faz stream, é uma menina muito boa, tem 18 anos de idade só. Caramba. E, cara, todas as vezes que eu já vi essa menina jogar, ela tem highlight, ela é o supra-sumo, cara. Ela tem tudo depois, ela tem Twitter, faz tweet, tem um KDA bom, tem que estar com 55 de rate, tem muitos bonecos na pool, tá muito tranquila. Então essa menina é muito, muito boa e 18 anos, galera. Deem uma chance pra Hot Pie. Acho que é Juanice o nome dela no Twitter. Muito boa jogadora. Começou, tá sem ninguém, então prestem atenção nela, tá com um olho no radar nela. Tipo, não tem mais o que falar porque ela já entregou tudo pra você, galera. Sim. O status é muito bom, Twitter, pode seguir. Não sei quem é o próximo, American Champ. mas como a semana que vem eu vou voltar pro Brunox, que é o top 1 do cenário hoje eu tentei pegar uma galera mais parada mais assim. Esse cara é muito bom, tá? Não sei quem é, mas tá com um rate de 64%, tem muito pouco level, tá? Tá com... E assim, tá jogando com todos os bonecos da Pulse, deu uma rodada. Tem a Ambessa, que é um lutador padrão. Tem a Mel, que ok, não é um boneco padrão, mas tem o Jace, tem o Yone, tem a Kali, tem o Shogai, ele tem tudo para um top laner muito bom. Sim. Tem KDAs impressionantes, eu não sei quem é esse rapaz, já pesquisei no Wikipedia, no Twitter, não sei quem é, se for uma Smurf. My bad aí, scouters de plantão, mas muito bom jogador. 67% de rate totalmente completo. Por último, esse daí, o Kimmich, também é um jogador um pouco mais novo, assim, não vi no Wikipedia também. Mas a mesma coisa, outro top laner consistente, com muita pool, tá jogando de Rumble, tá jogando de Jace, tá jogando de Cassandra, tá jogando de Camille, tá jogando de Aatrox, ele tem tudo na mão. Se for outro Smurf, eu juro que eu me aposento, mas aí não sei quem é. Mas, por exemplo, ó, só passar, tem o Vlad, tem o Rumble, tem o Aatrox, então tudo que tá no meta ele tá jogando, tem um rate absurdo, e assim, tem uma partida aí, não vou lembrar qual é, ó, tanto que ele tá enfrentando, se tu pegar, ele joga 2 partidas com o Zot, faz 2 partidas que eu assisti dele, ó. O Zot, que é da Leviathan, ele perdeu uma pro Zot com a counter matchup e ganhou a outra. Então ele é um ótimo jogo player pra ficar... jogou com Forlin, tá jogando com tá jogando com uma boa. Moleque bom esse tal aí de Kinshi. Pelo que eu vi, a conta dele não é Smurf, essa daí eu tenho certeza que não é Smurf. Não, tipo assim, eu não sei que, sei lá, seja o robô, mas muito bom jogador, de verdade, 2 top laners bons, e a Hot Pie, que é uma AD muito forte. Semana que vem a gente vai trazer já os top tier list de novo, mas agora para você que tá precisando de jogador, trouxe 3 nomes muito bons para você, assistir os jogos desses caras, assim, mecânica boa,
E mecânica, aparentemente, jogadores muito novos, prontos para o seu screen, esperando você, para você só chamar no Twitter, tá bom? Perfeito. Mas é nóis. Vamos então fazer a finalização, rapaziada. Adriano, tá aí? Tô sim. Opa, Adriano. Muito obrigado por sua participação, Adriano. Com certeza você abriu a mente de quem tá assistindo e de nós mesmos, casters e coaches, que realmente o jogo não é só chegar lá e amassar, tem toda uma parte fundamental, mental dentro de cada player. Muito obrigado por sua participação, Adriano. Coelho, muito obrigado por mais uma semana trazer todas essas novidades incríveis e imperdíveis pra gente, scoutando aí players novos e que vão muito agregar em um time, só chamá-los. Muito obrigado também por trazer os melhores momentos do Tier 3 e do Tier S do LoL. Muito da hora ver. É totalmente incrível ver o como vocês estão empenhados em fazer esse Bom Dia Tier 3 funcionar. Que a gente está fazendo isso há 3 semanas. Esse aqui é o 3º episódio. Muito obrigado a vocês pelos seus esforços, por ter comparecido, por ter topado com a gente essa ideia. Também agradecer a todo mundo que está assistindo, todo mundo que está ouvindo. Lembrando, galera, vai ficar disponível esse episódio lá no YouTube e futuramente, quem sabe até em um Spotify da vida. Quem sabe futuramente ter esse Bom Dia Tier 3 todo mundo presencial. Quem sabe, guys? Muito obrigado a todo mundo que compareceu, todo mundo que veio, conversou com a gente, trocou uma ideia. Muito obrigado a todo mundo que tá aí só esperando a VOD ser liberta para você pegar aquele seu destaquezinho, se você foi falado. Muito obrigado a todos vocês. Vitor, tem uma coisa a dizer pro pessoal? Já falei, galera, ele tá fugindo, ele não quer jogar de Amumu. Já falei, mano. Adriano, tem uma coisa pra dizer pro pessoal? Se alimentam bem, tomem água, bora continuar. Tipo, uma hora todo mundo vai chegar lá também. Confio. Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado, Vitor. Até semana que vem. Muito obrigado por terem comparecidos. Fiquem com Deus, tá? É nóis, gente. Tchau, tchau. Enfim, rapaziada, estamos chegando aqui no último momento dessa live maravilhosa, desse Bom Dia Tier 3. Muitas novidades veio acontecendo hoje, nessa semana que se passou. Muitas novidades no Valorant. A gente vê como o cenário do Valorant está crescendo ainda. Não é nada perfeito, mas a gente vê como as coisas vão melhorando, estão encaixando cada vez mais, estão tendo mais oportunidades para novos players. Estamos vendo esse Premier que está meio balangando, não se sabe quem pode ser o atual campeão, que está tudo paralelo ali no mesmo nível. Também do League of Legends, essas 3 lendas que scoutamos para vocês ficarem de olho. Sobre o cenário do Tier B ali, que a gente assistiu os destaques. Sobre o cenário do dia 1 e dia 2 do LTA Sul. Muito da hora ver também. Muito obrigado, rapaziada, que contou com esse dia de hoje, que estava esperando a gente para abrir essa live, que estava aqui com a gente assistindo, para quem deixou no lurk. Muito obrigado a todos vocês, guys. Vocês fazem isso acontecer e é extremamente importante que vocês nos ajudem e deem os seus feedbacks. Realmente é uma live bem mais curta, para só trazer um resuminho da semana para vocês, do Tier 3, do Valorant e do LoL. Muito obrigado por vocês estarem comparecendo e apoiando a gente. Enfim, galera, beijão pra quem fica. Vambora que a gente só tá começando. E semana que vem temos mais, hein? Lembrando, segunda-feira, todas as segundas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, estaremos presentes aqui para trazer para vocês as novidades e destaques da semana, galera. Beijão pra vocês, tenham uma ótima semana. Semana que tá começando, mês novo, tudo começando do zero novamente. Lembrem-se, não fiquem nervosos e evitem a ansiedade. Bebam bastante água, vão pra academia, que são coisas que ajudam demais. Rapaziada, beijão, aqui eu me despeço de vocês. Tchau, tchau e uma ótima semana para vocês.